amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio, começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular, vem pra cá, que hoje você vai aprender muita coisa boa e energias positivas para o seu condomínio. E recebendo essa bancada maravilhosa, ele... fera, referência do direito condominial do Brasil, do mundo, do universo, meu amigo Dr. Cláudio Viana, elegante como sempre. E aí, doutor? Opa, Thiago, vou bem, e você como vai? Prazer enorme estar aqui novamente nesse podcast. E hoje tem treta ou não tem? Será? Fica aí que você vai ver se vai ter treta ou não. Eu quero mandar um abraço pessoal da rede SPTV. Lembrando que nós temos um encontro marcado toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Você que está no YouTube, pô, a vida é movimento. Se movimenta, se inscreva, compartilha, comenta. Vamos propagar a boa nova aí no universo condominial com muita informação. Até falo que a nossa meta aqui é que o síndico tenha mais noites tranquilas e sono, através de duas coisas importantes, meu amigo Ricardo. Primeira, aprender, adquirir conhecimento. E a segunda, que eu vou incluir nela, criar vergonha na cara e praticar o que aprende, que eu tenho certeza que o seu condomínio vai ter tranquilidade na sua gestão. Vamos que vamos, recebendo ele, meu amigo Ricardo da Polis Administração de Condomínios, não é isso? É isso aí, é Polis Serviços Condominiais. Já vou pedir pro pessoal também seguir a gente lá no Instagram. Não, e tem podcast também, né? Tem Fala podcast também. Lá no YouTube a gente tá com o Poliscast. Encerramos agora uma temporada maravilhosa com 8 episódios, falando muito sobre a nossa realidade dentro da 26 de setembro e também dentro de Vicente Pires. Pode curtir lá que você vai ver que tem conteúdos especiais. E é um trabalho bacana. E assim, eu tô nesse universo quase 10 anos, né? E eu tô lá no dar um abraço pessoal do... Qual evento a gente tava lá? A gente estava no evento do Grupo Software, um evento que reuniu as melhores administradoras de Brasília. A gente teve o prazer de se encontrar. Eu vi o pessoal lá uniformizado, eu falei, caramba, velho, tinha umas 20 pessoas. O evento, acho que o evento era deles, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu não conheço esse nome aqui, não. Aí eu perguntei lá para uma pessoa, falei, não, tá. Eu falei, que legal, interessante. E é muito bacana a gente ver que tem empresas aí que estão surgindo com qualidade, prestando serviço, levando informações também, né? Acho que é muito interessante. Mesmo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E a gente estava lá com esse uniforme, né? Todos os nossos colaboradores. Lá no dia estávamos com 8 pessoas. E essa é a nossa perspectiva, tá? Muito semelhante ao que você tem aí, de instruir os síndicos, passar um conteúdo rico, para que o condomínio venha se desenvolver cada vez mais em passos largos, né? Temos aí o nosso amigo que já deu um spoiler aqui do que ele vai trazer hoje, fazer mais ou menos o que Juscelino Kubitschek conseguiu fazer aqui no Distrito Federal. Essa aí realmente é uma das nossas visões. A engenharia, né, cara? Isso aí. E vamos que vamos, então. Quero mandar... Aí ele, né? Quero mandar um abraço aqui. Ele, primeiro. Eu tenho que respirar porque o homem é fera, né? Quero mandar um abraço para ele. Chegando aqui na nossa mesa. Ele, uma das maiores referências da engenharia condominial do Brasil, do mundo, do universo. Meu amigo Diógenes! Arro, energias positivas para você, como diz aqui o nosso ditador comunicador. Quem manda sou eu. Quem manda é ele. E tá mandado, né? Eu fui militar durante muitos anos. E lá tem um ditado que fala assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tô eu aqui, né? Fazendo as minhas vezes. Ó, o cara do direito do meu lado, o cara da administradora do meu lado, dono do programa ali, só sobrou eu aqui para... Aqui comigo agora é sim senhor, não senhor. Bom, isso, cara, hoje tem uma história fantástica de um dos maiores erros que o governo comete no Distrito Federal, que é não permitir o desenvolvimento correto das áreas através dos padrões que deveriam ser implantados. Aqui em Brasília, essa questão de escritura, de terra pública, etc, é uma questão muito diferente dos outros estados, né? Um abraço para São Paulo aí, que a gente conhece bem. Estaremos fazendo laudos lá em São Paulo agora, através da nossa empresa. Estava muito feliz aqui com o fechamento do contrato para lá. Mas lá a gente tem um costume diferente. O padrão já está pronto. Você chega para implementar uma área, um condomínio, o padrão está pronto. Brasília tem uma diferença entre as terras da federação, as terras da cidade, né, da região administrativa do Distrito Federal e as terras da União. Então tem sempre essa questão. Mas eu acredito, como engenheiro e conhecedor, uma certa profundidade das leis aqui do Distrito Federal, que não há justificativa para o Estado não dar um parâmetro saudável sobre as áreas que ele está em regularização. Observe bem, independente de quem é o dono, se é o GDF, ou se é a União, ou se são os particulares, tem que ter ordem. Está escrito na bandeira, ordem e progresso. E a ordem gera um progresso. Acontece, por exemplo, Vicente Pires, que é uma área grande, cheio de erros urbanísticos, problemas que serão seríssimos depois, como adutoras, tráfego, sinalização, arruamento,
que o Estado não tem por que não se manifestar, porque o padrão no PDOT Brasília está pronto. Por que o GDF não vai dar instrução de como fazer? Por que não pode regularizar os alvarás de construção, as demarcações dos terrenos? Por quê? Porque a terra é da União, é do GDF. Já está ocupada. A lei de parcelamento do solo fala o seguinte: o Estado é obrigado a fiscalizar. Ele não fiscalizou, virou uma questão social. Então ele é obrigado a quê? A regularizar. Não é assim? Então ele está com a posse da terra porque está no nome dele. E ele não regulariza dizendo que tem gente lá. Mas a obrigação é dele de todas as formas. Então, o que a gente vai falar hoje, para você que está lá no 26 de setembro? O que a gente pode aprender com a história de Juscelino em Brasília, com a história de Águas Claras, com a história do Vicente Pires, que já tem toda uma diretriz urbana, né, diretriz urbanística, um DIUR, toda pronta e nunca sai regularização. O que a gente pode ajudar na 26 de setembro, aprender com essas duas histórias de velocidade do Juscelino Kubitschek, padrão urbanístico, engenharia, legislação, e já deixar pronto para 26 de setembro ser o melhor bairro de condomínios do Brasil. Eu acredito que isso vai acontecer, viu, Thiago? Acho que é uma transmissão aqui de pensamento. Diógenes já pegou tudo. Diógenes e toda a audiência aqui do seu universo da inteligência condominial. Na semana passada nós fizemos uma live não, né? Um podcast, um episódio no nosso podcast, falando justamente disso daí. E a gente usou uma máxima que é aplicada lá nos tigres asiáticos, lá na década de 80, 90, que é a frase assim, aprender é copiar para aprender e aprender para crescer. É isso aí. E a gente quer levar isso, como deu certo lá nos tigres asiáticos, né? Esses países que hoje são potência na economia mundial, sim, a gente levar aqui para os... Coreia do Sul fez isso, né? Distribuiu gente no mundo inteiro, pagou conhecimento, treinamento, trouxe para casa, valorizou para dentro e desenvolveu melhor do que hoje há em muitos lugares, né? Então, essa sua fala vai totalmente ao encontro do tema que a gente discutiu no podcast anterior. E aí fica o convite para toda a audiência, né? Já vai lá, é Poliscast, lá no YouTube, e nós temos ali os 3 últimos episódios que foram fantásticos, pegando muito aí o que você está falando. Então vamos começar mandando um abraço pra galera aqui, ó. Nossos apoiadores, Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, combate a extintores, a BSB Engenharia. Quero mandar um abraço pro pessoal da Sombrear também, que tá chegando aí. Pessoal maravilhoso, semana que vai estar conosco aqui, a Daniela, o nome dessa, se eu não me engano, né, Jorge? Daniel tá conosco aqui falando da Sombrear também. E vamos que vamos então pro nosso plantão Tira Dúvida. Fiquei curioso, hein? Eu queria saber como é que faz parte disso daí. Até já vou aproveitar o momento merchan aqui, presentinho aqui. Olha aí. Porque o pessoal ali nunca dá presente, cara. Aí, vamos abrir aqui. Quero saber aí como é que faz esse negócio pra acontecer. Vamos lá. Olha aí, facinho, vamos lá. Desculpa aí, cara, tá vendo? Ó, não sei. Tô apertando aqui. Presentinho facinho, ó. Você puxou tudo. Olha aí. Agora vai, né? Agora você termina aí. Puxou a conta errada. Ficou emocionado. Vai rasgar agora. Olha pra você ver, hein? Ó, esse presente é pra abrir, não é pra abrir, é pra abrir. Agora vai. Tudo é com jeitinho. Espera um pouquinho, que eu vou conseguir aqui. Ó. Isso é um síndico, né? Veio o problema já. Adaptação, olha só. Ó, que bacana. Já vou botar aqui logo. Ó, pra nós, Céu de Brasília. Show de bola. Céu de Brasília. Já vamos até usar aqui, nós já usamos na hora, ó. Isso aqui é a coisinha do IP. Deixa eu ajudar. Vai fazer parte do nosso aqui já, ó. Aqui eu sou. Rapaz, eu tenho tanta foto de IP. Você quer ver umas fotos que eu acho lindas? É a foto do alvorecer com os IPs. Essa época de Brasília, se você procurar. Então nós vamos usar aqui, nós já usa na hora. É fantástico. Já ficou aqui já na nossa cabeça. E aí, pôr do sol, cara. Com IP. Meu. Já vai fazer parte do muito bom. Aí, ó. Cara de Brasília. De bola. Pô, gratidão, irmão. Gratidão, bom demais. Agradeço esse convite. Tamo junto. Gesto aí de e vamos aprender juntos aqui, né? Viu? Demais, cara. Legal, gostei mesmo. Ó, então vamos começar nosso plantão Tira Dúvidas. Pode mandar lá pro inteligenciacondominial@gmail.com as tretas, as dúvidas. Então eu vou começar com uma polêmica aqui já. Meu amigo Márcio, ele fala o seguinte, o tema é: empresa negando se fornecer imagens de câmera. E aí, olha lá, ele descreve o seguinte: empresa terceirizada de monitoramento pode negar a imagem ao síndico do condomínio? Doutor Cláudio Viana. Fala, meu amigo Márcio. Você que é síndico, você, Márcio, tem que orientar que o síndico ele é o responsável, né,
pela guarda, armazenamento daqueles documentos. E a questão de vídeo, ele faz parte da documentação do condomínio. Então a pessoa responsável para ter acesso ao armazenamento, dar direcionamento daquela imagem é o próprio síndico. Então não há justificativa plausível para essa empresa reter essa documentação e não fornecer as imagens para o síndico. Se o síndico é o representante legal do condomínio, se as imagens pertencem ao condomínio, não vejo qual a lógica dessa empresa estar negando o fornecimento dessa imagem. Também não vejo nem qual a lógica dessa empresa estar sendo contratada, porque ela está sendo contratada para fazer aquelas gravações, mas retém a gravação e ela vai fornecer para quem? Para o condômino? Para um terceiro estranho? Né? Tem que fornecer para o síndico, ele é o representante legal do condomínio. Ricardo, Posso... Não é dela, não, é terceirizada, ela presta serviço. Eu posso até falar que seria muito compreensivo se a empresa estivesse retendo isso a um condômino, né? Que aí realmente hoje, por lei geral de proteção de dados, né, e por toda a Constituição, né, o doutor vai me ajudar mais aí nessa parte, teria justificativa. Agora, ao síndico, não tem como, né? Não tem como. Na verdade, ela está fazendo uma apropriação indébita, que ela só tem a obrigação de monitorar, preservar. Ela não pode nem manipular as imagens. Estou errado, doutor? É o mesmo que alguém chega lá na polis e o síndico, por favor, você pode me dar os balancetes? Não, o balancete vai ficar aqui comigo. Não vou te dar, não. Boa comparação. Prestadora de Que serviço. um é documento audiovisual e o outro é documento físico em papel. É a mesma coisa, é documento do mesmo jeito. Agora, entrou num ponto importante, né, que o Ricardo levantou, a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela protege? Ela protege os dados sensíveis, né? Isso. A imagem, ela é um bem protegido pela Constituição Federal, né? A própria Constituição defende, né, aquela utilização daquela imagem. Então você, condomínio, quer ter acesso à imagem do condomínio, o que você tem que fazer? Às vezes a pessoa acha chato, né? Eu chego lá, pedir tal situação. Não, eu queria ver se o meu marido chegou tal hora e tudo mais. Queria ver aquela imagem, pode fornecer. Eu falo assim, não, se você quiser, você vem aqui, registra o boletim de ocorrência, se for um caso de algum crime, algum dano, registra o boletim de ocorrência, apresenta pra gente, faz o requerimento da data e o horário, fornece o material para o armazenamento daquela imagem, né? Que a gente vai ter aqui. A partir do momento que a autoridade policial solicitar pra gente, ou o Poder Judiciário solicitar pra gente, então ela vai estar aqui guardadinho e a gente vai poder entregar com a maior segurança possível. Excelente. E aí o Ricardo falou uma coisa que eu acho que é importante, né? Que a gente vem comentando aqui, né? Que o síndico buscar empresas de qualidade para prestar o serviço, né? Esse dia eu deparei com uma coisa que eu até ri, porque assim, eu estava numa administradora de colegas meus, e aí comentando que um síndico estava passando um sufoco com o Conselho Fiscal, por quê? A empresa de contabilidade estava colocando agendamento de pagamento no balancete. Opa. E aí ele dizendo que ele pagou, pra você ver. Mas vamos só uma salvaguarda, né? Se esse pagamento for vencendo, né? Até tudo bem, no sentido orientativo, né? Mas um agendamento de um pagamento já vencido, aí tem alguma coisa. Mas aí chegar onde eu quero falar, porque assim, ou seja, total despreparo. Casa o que acontece? A própria contabilidade tem acesso ali ao extrato para poder imprimir o comprovante de pagamento. Sim. Ou seja, está sendo feito na coxa. E o síndico está passando sufoco porque tem que explicar por que é o agendamento, porque não é o comprovante. E a gente percebe claramente que, lógico, é uma falha. Eu entendo que é uma falha do síndico que deixou passar também, mas, ela contrata o administrador para auxiliar, né? É verdade. Sim. A administradora Tem um erro deveria aí, ter, né, solicitado à época do fechamento do balancete o efetivo comprovante de pagamento, não, né? agendamento. Pode ter sido um equívoco dele. Eu gosto sempre de levar por essa linha. Foi um equívoco, Foi um né? erro, Vamos orientar um pouquinho mais, né? Então ele pode ter agendado, gerou o comprovante do agendamento, esse pagamento pode ter sido realizado de fato e, óbvio, após o agendamento, o efetivo comprovante de pagamento deve ser anexado. Por que isso é? Porque chegar assim, hoje está assim no mercado, né? Vou vender para condomínio. Nunca fez nada, porque é um mercado diferente, gente. É Tá aqui diferente. o doutor Cláudio, que já atuou em outras áreas, né? Condomínio as suas particularidades. O que agora nessa empresa que a gente percebe que a pessoa não está qualificada, não conhece nem da lei. É verdade. Como é que eu vou reter uma Tá imagem? mal treinado, né? De quem é o primeiro cara Mal que tem, o único treinado. que talvez poderia, né, falar assim, eu quero essa imagem, era ele, né? Pela autoridade que ele tem, o poder que ele tem, tudo isso, né? Você vê, não vou ceder, não existe isso. E a gente percebe que não é só isso não, é várias áreas do segmento condominial que a gente percebe isso, entendeu? Ou o cara pressiona o síndico, ou o cara não entrega o que prometeu, ou fala uma coisa. E nós síndicos tem que ter muita atenção, hein, gente? Porque lembre-se
Quem responde é a gente. É verdade. Nesse caso lá do nosso colega, você tem ideia, tá chegando no ponto de instituição dele. Você vê, a administradora cometeu erro, ele também cometeu porque deixou passar. Sim. Mas não é, para mim eu não vejo que é tão grave assim. Mas para lá já foi um motivo para eles pegar e explodir isso no condomínio, né? Tem condomínios e condomínios, né? Eu posso pedir uma ajuda pro Pode, doutor? fica à vontade. Doutor, uma dúvida que eu tenho nesse tema que a gente discutiu agora sobre o uso da imagem. E quando o síndico propõe que a Assembleia aprove a distribuição dessa imagem, o que você acha que vai acontecer com esse É síndico? louco. Se os condôminos tiverem uma orientação, vão negar, né? Agora, se eles quiserem correr o risco. Concorrer, né? A indenização futura. A indenização futura, né? Autorizando aquele uso daquela imagem, o condomínio pode ser condenado a pagar a indenização por dano moral daquela pessoa, né? Que teve a imagem devidamente utilizada. E o grande problema, todo mundo pensa assim, qual o problema de utilizar a imagem, não tá fazendo nada. Hoje em dia a gente vê que a gente mandou no grupo de WhatsApp, já tem uma montagem lá no TikTok, já tem outro, já tá numa reportagem. Virou piada, ofende. Já pega né? aquela imagem fora do contexto, já tem vários dedos apontando o É o dedo pra aquela bullying. Pessoa, então isso se dissipa de uma forma. Eu vi assim, essa semana, Não é? Que Nossa. nós acompanhando aí, ó, tem o Síndico Legal, cara, um trabalho maravilhoso, vocês conhecem, Síndico Legal, também no YouTube, Sim, é um portal, eu vi uma reportagem falando sobre isso, quando ele foi condenado a 10 mil por liberar a imagem do casal brigando. Maravilha, E maravilha. aí? Isso aí vai virar corte, hein? Isso aí vira corte. Mas, ó, vamos falar a verdade. O casal tá brigando. Presta atenção. O casal tá brigando. Ele tá se machucando, se ferindo. É da intimidade dele. É o ciclo íntimo dele ali. Entendeu? Você levanta isso aí, esse casal, para se recuperar de uma imagem dessa, para eles mesmos, quando ele estiver ficando bem, ver aquela imagem, aquela mágoa volta. Sabe, o parente, a mãe, o pai, o filho assistindo aquilo ali, para muita gente estar na diversão, tá só, não é besteira, não, mas não é não. E se esse casal quiser ter uma chance de novo? Quanto essa imagem distribuída vai potencializar que eles voltem, dependendo da mentalidade, mas a tendência, olhando pela psique, é que eles tenham uma dificuldade de se conectar para sempre, inclusive com o terceiro. Dependendo da profundidade e do momento que tiver, de uma depressão, de problema financeiro ou coisa parecida, porque ninguém briga no lucro, né? O pessoal está brigando é porque já está ruim. Aí vem uma bomba dessa no meio dos dois, se abala filho, se o vizinho pega, leva para a escola, que idade que tem as crianças, como é que é essa reflexão? Formação da criança de 8 aos 12 e tal. Então é muito sério o negócio, não é brincadeira. Aí tem outra coisa que é importante, você falou das assembleias, porque se o síndico acha, vou levar para a assembleia, eu tô livre. Lavando minhas mãos, não é assim. Não é, doutor, também pode falar sobre isso, né? Não, eu acho muito mais fácil ele entrar para aliciação, né? Induzir a ideia. E todo mundo que fizer a ata lá, do ato que for, que deu por escrito a sua anuência para cometer um crime, porque é um crime, vai responder tão fácil quanto a própria prova que eles acharam que tinha direito. Não tem. É totalmente errado. Quer dizer que um ato ilegal que é autorizado na Assembleia se tornou legal, né? Está imune a qualquer responsabilidade civil. Tem uma ressalva aí, né, doutor? Por isso que é muito bom, né, ter uma assessoria para condomínio especializada em condomínios, jurídico, engenharia, para você mudar falsos e falsos. E tem um detalhe, ó. Às vezes a pessoa está induzindo a você seguir aquela situação por interesse pessoal. Você quer ver um problema? Sua responsabilidade está à frente. Você quer ver um problema? Esse casal vai morar onde? Depois de uma assembleia dessa. Não vai ser no condomínio. A indenização moral vem pela gravidade dos danos, não é isso? Exatamente. Você vai desalocar uma família de domicílio por conta disso que você fez, do próprio imóvel deles. Porque eles não vão ter condições socio-moral para estar ali, né? A moral deles acabou. O condomínio juntou e fez. Vamos expor a imagem dos caras. Olha isso. É um convite à expulsão. Exato. Tacitamente eles estão expulsos do condomínio. E olha aí. O quanto indenizatório, né, que fala. Não é isso? Para precificar o valor do dano moral, tem 2 pontos que o juiz leva em consideração, né? A própria indenização para reparar aquele dano à moral e também tem um caráter pedagógico. Então, o dano moral tem ali, como se fosse uma multa embutida, né, penalizando por aquele ato, e uma questão de indenização para aquela pessoa que teve a sua honra, né, a sua intimidade. Exatamente. Então, tem muito cuidado. Mas aqui eu faço um adendo, às vezes tem síndico também que retém todas as imagens e toda a situação, assim, não posso nem nada. O que você não pode é a questão da divulgação. O problema da forma que você divulga, da publicidade daquela questão, aquilo lá que você tem que ter cuidado. Mas, por exemplo, tive um acidente, bati num carro ou alguém, alguma coisa,
O síndico pode chegar lá e falar assim, vamos ver que tal hora, vamos ver que eu não vou te dar essa imagem, mas você pode ver aqui comigo pra gente confirmar se foi o morador da unidade tal que aconteceu isso, ou se foi a criança, ou qualquer coisa que aconteceu. A verdade, né? Ele pode chegar lá e mostrar aquela Ele imagem pode na manipular. também. O erro não está em ter as imagens, é como manipular elas que está Divulgação, previsto. A imagem você publicidade. sabe que tem. Tinha até uma polêmica, né? Que você tem que colocar uma plaquinha, sorrir, você está sendo filmado, para a pessoa ter uma noção. Se ela não quer ser filmada, ela não aparece ali. Mas é aquela questão. Está sendo filmado para um sistema de segurança do condomínio, uma comunidade que é do condomínio. Por que você vai gerar uma assembleia dessa de ofensa para um casal que está já brigando? Onde está a ideia disso? Né? Fica notório que existiu alguma coisa por trás, porque ajudar não é. E sem dúvida, Você entende? vai muita gente, não vai? Uma pessoa que já está com dificuldade. Essas polêmicas, né? Pessoa que já está em dificuldade. Você colocando a situação mais difícil aí, você não está ajudando ela. Verdade. Entendeu? Assim, Então a gente é tem muito que- sério isso tem daí. que entender, gente, que é algo muito sério, porque você falou, vai além das imagens, Nossa, né? tá Ver o louco. impacto, como é que vai ser. Eu já tive situações da pessoa querer ver e eu ver o teu da imagem e não mostrar. Agora pega Porque aí. eu sabia que ia dar problema, entendeu? O que acontece? Era mera o quê? Uma mera A curiosidade. Curiosidade. E eu falei, não vou, porque eu senti que não era. E outra coisa, é uma coisa que eu sempre faço. Quando eu vou ver alguma imagem, eu chamo algum funcionário do condomínio para acompanhar, para mostrar Sim, o que for sim. direitinho. Outra coisa, quando eu vou fornecer, eu sempre gosto de tirar foto com a data e o horário certinho para não ficar nada em aberto, você entendeu? E assim, o sistema de câmera também é um sistema de a gente também monitorar o condomínio para prevenção, Sim. ver como é que funciona. E está todo mundo né? sabendo. Então é aquele negócio. Tem a imagem lá, a questão é a consciência do síndico da manipulação de dados. Porque ele tem uma intimidade com a comunidade, ele tem uma intimidade com o sistema de segurança, ele tem intimidade com os dados sensíveis, ele tem que ter visão de líder. Síndico não pode ter visão de manada. Síndico tem que ter visão de líder. E tem que ter um Tem que ter cuidado visão de também, né? líder. E líder, ele está sempre preparado um passo à frente. O líder é aquele cara que não espera ficar pronto para estar preparado. Ele se prepara diante da noção do perigo. Então, antecipação é uma força muito grande para os líderes, né? A procrastinação é uma fraqueza. Você pode encontrar procrastinação, ou seja, o demorar no agir, seja qualquer justificativa, para as pessoas comuns. Para quando você entra como síndico, não. Você tem que ter visão antecipada de risco, porque senão você leva a multidão para o erro. Na minha visão, o síndico que fez a questão da Assembleia aí de aprovar a divulgação de imagens de um casal brigando no condomínio. Ele expulsou tacitamente as pessoas dali, porque eu não gostaria de ficar na comunidade que faria isso comigo. Independente se são 300 apartamentos e só 30 estivessem na Assembleia, já é o suficiente. Não teve visão de liderança, ele não teve uma noção da responsabilidade que ele tem. Sua comunidade deve estar atenta também, porque esse tipo de falha de despreparo de um líder acontece também nas finanças, nas manutenções, no seguro, no sistema de combate a incêndio, no SPDA. Você vai confiar a vida ao cara que leva uma comunidade a cometer um erro coletivo desse? Um erro jurídico coletivo, que aqui, só dele assistir aqui o programa, ele já sabe que não dá para fazer isso. Entendeu? Então, para você ver o nível em que a gente tem de liderança dentro de comunidades grandes de condomínios, né? E aí entra essa questão que a gente fala, tem que estar preparado. A gente levantou uma bandeira de popularizar a engenharia condominial, porque nós, como engenharia condominial, como o Thiago falou, num perfil específico de engenharia, a gente trabalha sempre alinhado com o direito. Então, até os dados dos nossos contratos passam por uma filtragem interna nossa de direito e passa pela assessoria do condomínio. Então, eu, como um prestador de serviço de engenharia para condomínio, o meu contrato eu mando direto para o advogado do condomínio. Depois que ele dá o aval, é que o síndico assina para mim. E para finalizar, Né? só acrescentando Consciência mais uma disso. informação, Joyce, muito importante. Geralmente acontece algum caso de repercussão. E o síndico recebe várias ligações. Do Metrópolis, da Rede Record, da Globo, né? Querendo mídia. Pedindo aquelas imagens. Rapaz. Né? Lá no escritório fala assim, aconteceu tal coisa, eu posso fornecer. Eu falei, não, de forma alguma. De forma alguma, amigo. Você Tá não louco. vai. É uma situação Você imagina o que eu tenho de complicada. imagem de problemas de manutenção que comprometeriam diversos síndicos, até síndicos com nome na praça, sobre situações. Mas você tem que ver o contexto. Olha a diferença. bom senso, O né? síndico acabou de entrar no condomínio, está há 10 anos o condomínio capenga. Aí o síndico tem um nome bom, acabou de entrar no condomínio, com 60 dias alguém faz uma denúncia, vai para cima dele. Ele tem que ter jogo de cintura para administrar isso. Então, eu falo, o síndico é um líder, ele tem que ter visão. Você não pode deixar para se preocupar depois do problema, é antes, cara. Então, amigo Márcio, espero que a gente tenha contribuído para você. E vamos para a próxima pergunta. Lembrando para mandar para o inteligênciacondominial@gmail.com. A próxima pergunta é sobre conselho fiscal. Vamos lá, Pedro Alves, fala o seguinte: o tema é:
Conselho Fiscal pode atender condômino ou isto é extrapolar a função? Aí ele fala, conselheiros fiscais extrapolam suas funções. Pode o Conselho Fiscal ali receber um morador, doutor Cláudio Viana, ou não? Então, vamos lá introduzir esse assunto, né? Assim, todo condomínio, toda associação tem que ter, é obrigatório ter conselho fiscal, né? Não, o Código Civil fala que poderá ter um conselho fiscal. Primeiramente, esse cargo não é nem obrigatório. Poderá. Né? Então, as atribuições do Conselho Fiscal vai estar lá escrito na sua convenção. Quais são as atribuições do Conselho Fiscal? Então, o limite, a princípio, o mínimo que tem que ser feito é aquilo, mas também não é obrigado a fazer mais do que aquilo e também tem que ter cuidado para não usurpar a função do síndico. Exato. Porque já viu o conselheiro que candidato a síndico pede, mas vou ser conselheiro agora só para fazer uma oposição interna, né? Só para dificultar. Aquela questão. Mas é muito interessante essa questão do atendimento ao Conselho Fiscal. Às vezes tem condomínio que faz gestão compartilhada. Às vezes o síndico está muito ocupado, não pode atender, mas o conselho tem conhecimento sobre aquela situação que está acontecendo no condomínio. Então nada impede que, com autorização do síndico, claro, que ele faça um atendimento sobre eventual situação para um condômino. Mas isso tudo tem que ser conversado. Por quê? Para não ultrapassar os limites, a autoridade de um do outro, né? Não ultrapassar as funções de cada um, mantendo cada um na sua organização. Né? É organização, não é liderança. Né, exatamente. Isso, sabe onde é que influencia muito nisso daí? Aproveitar que o nosso amigo está aqui, que ele está fazendo um trabalho de desenvolvimento cultural. Sim. Lá no 26 de setembro. Né? Como o Thiago faz aqui um trabalho no canal de desenvolvimento de cultura de condomínio. Então a gente coloca ali a logo, a cor da roupa, a forma que apresenta, o jeito de falar, mais popular, mais culto, mais erudito ou menos, né? Eu digo muito assim, síndico, você consegue criar uma cultura no seu condomínio. Você consegue estabelecer um padrão de diálogo, uma forma de diálogo. Você consegue chamar o conselho para fazer uma mesa de conselho realmente significativa. Né? Você consegue colocar dentro da sua convenção regras de convívio social que facilitam muito a dialética. Você consegue criar um padrão de manutenções dentro do condomínio, você consegue criar um padrão de solução de problemas, você consegue criar uma rotina de trabalho, uma didática de trabalho que seja suficientemente boa para que você tenha, como diz o Thiago, saúde mental, para que você tenha uma organização e que, sabe uma coisa interessante? Você consegue mostrar o histórico da gestão. Quais são os gargalos? Quais são os problemas? Como se resolve? O síndico tem que viajar, também tem atribuições, passa sempre por isso, né, Thiago? Uma dificuldade, esse negócio de síndico tira férias, não tira férias. Dependendo da forma que você aprende a costurar esse conselho, você cria uma cultura nova no condomínio. Fica tudo mais fácil, muito mais prático. Aí acaba que a sociedade que está lá, que entende a grandeza disso, ela começa a cuidar disso junto com você. Aí entra essa parte que o Thiago fala, que não é só o síndico. Todo mundo pode ser síndico, como a lei fala, mas estar junto do síndico torna a sociedade muito melhor. Né? Eu tô pensando de um jeito. Dá uma sugestão aí, ou qual conselho daria para o síndico lidar com o Conselho Fiscal? Depois eu falar o que eu penso sobre isso. A gente percebe, Thiago, né, colegas aqui da mesa, que achar o síndico às vezes é algo muito difícil. Tá, né? Vendo aí? É verdade. E ele tem que estar disponível, na minha visão. No final das contas, a gente sabe ali que o cara que levanta a mão no dia da reunião não tem a noção do desafio que ele vai ter para frente, né? É verdade. Todo mundo espera dele um melhor engenheiro, o melhor advogado, o juiz, né? O melhor psicólogo, né? Ele tem que dar banho aí nesses best-sellers da psicologia, né? Sim. E ser administrador e gestor com liderança e todos os outros elementos é o mínimo que ele deve ter no seu portfólio. Liderança. Só que vou pegar nosso exemplo, nossa realidade. Dentro do pool de síndicos que a gente auxilia, estando lado a lado com ele, sem demérito algum, nós temos pedreiros, diaristas, mecânicos. E a gente diz até de uma forma bem cômica que nunca viu uma mãe acariciar a barriga dizendo assim, olha, essa criança aqui que eu estou gerando, quando crescer, vai ser síndico. Eu nunca vi isso. Vai nascer um síndico. Isso, né? E aí, nesse dia, até um colega lá falou assim, que era para a criança ser da medicina, né? E ele não ouviu bem na hora que estava na barriga, acabou sendo da oficina. Então, deixou de ser médico. E daqui a pouco caiu no condomínio, ser mecânico. E virou síndico. E virou síndico, olha aí. Então, assim, se o conselho tem essa predisposição do auxílio, e hoje a gente gosta muito de engajar um time de gestão. Né? No conselho, normalmente, tem pessoas mais exigentes.
não é verdade? É aquele que está lá, mesmo que seja pela oposição, com a perspectiva de um olhar mais acurado sobre Subir alguns a régua, pontos. né? Justamente. Agora, vamos ver como é que vai se ser. está tudo bem, né? Não é tão ruim, né? Porque Então, ele força um isso. crescimento. Então aí a gente orienta os nossos síndicos, né, que hoje são guiados por nós na gestão do condomínio, a fazer com que esse time, desde o subsíndico, que deve ter uma participação ativa para dar o suporte para o colega. É o Mind porque não é Master. todo dia que o colega vai estar com o ouvido disposto para ouvir as N reclamações que são existentes. Então a gente orienta que o time deve estar todo engajado. Isso é o melhor dos O mundos. Thiago já tá Sozinho. rindo ali, ele não Vou concorda levar não, hein? meu boné Ele aqui. não concorda não, hein? aqui. Não. Gente, o que eu penso sobre isso, né? É isso aí. É o que você falou. O cara tem a boa vontade Toda. e às vezes não sabe fazer. Verdade. Muitas vezes está cobrando algo, está apontando algo porque não quer que o outro aprenda, ele quer condenar o outro. Porque a intenção muitas vezes do cara do Conselho Fiscal é vou pegar o ladrão. É isso. Entendeu? O síndico já entra então, com assim, esse muitas vezes. Tem que criar a subtópico, cultura né? séria. Não, mas não Tem que- funciona tem dessa que forma, funciona. Jorge. Porque assim, eu falo assim, quando dá certo é muito bacana. O que dá medo aqui pra mim? Duas situações. Primeiro, o cara querer ultrapassar o limite do síndico, o cara prometer algo que não pode cumprir. E outra coisa, ele não se responsabiliza. Exato. Eu sempre falo isso às vezes quando tem algum embate com o Conselho Fiscal. Eu falo, gente, igual me fala, a palavra final é sua. Eu falei, é porque eu sou responsável. Se der errado, eu que vou pagar a É isso conta. aí. Você entendeu? É isso aí. É lógico que sim, tem que ter o respeito, é muito bacana. Agora, toma cuidado, porque eu já vi muitas vezes síndico delegar para Conselho Fiscal contratar o seguro, por exemplo. Se der BO, o juiz não vai ver lá se der algum BO. O Conselho Fiscal aprovou. Outra coisa, o cara tá ali muitas vezes para ver o seu erro. Ele tá ali, vou te pegar. Ele não tá ali para falar assim, cara, vem cá, você errou, vamos corrigir? Esses dias uma pessoa me procurou, um morador, e é muito interessante, né? Que eu não fiz o recolhimento da minha nota, um erro meu. Minha empresa mudou de tributação e eu fiz uns 2 meses de recolhimento, teve um mês, não sei por que eu não fiz, e aí continuei fazendo. Falta um mês mesmo, né? E ele me procurou. Falou, Thiago, cadê o comprovante, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou verificar. Eu fui atrás da empresa, pedi fazer o levantamento e houve a falha mesmo. Reconheci a falha, fiz o depósito e mostrei para ela, tá aqui, recolhi. E ele falou assim, se eu não tivesse visto, né? Eu falei, que bom que você viu. Obrigado. Eu falei, gente, que bom que você viu. Agora tá resolvido. Escuta só, aí ele começou. Mas não sei o que a empresa, que não sei o que você, que não sei. Eu falei assim, cara, é o seguinte, as pessoas que não erram, as que eu conheço, estão tudo no cemitério. É gente que não faz nada. É isso aí. Porque quem não faz nada, não erra. Errar faz parte do processo. Agora você tem que ver a intenção. Aí eu virei pra ele e começou a falar que eu tava querendo enganar ele, né? Eu falei, vem cá, como é que você soube essa informação? Porque você faz o relatório. Entendi. Então, Aí eu falei assim com ele, falei assim, se eu faço o relatório, tu acha que eu vou tentar enganar? Você tem que entender que existe um erro proposital, existe um erro que é um erro do humano, factivo o do direito humano. reconhece isso como erro material. Mas, tipo assim, Erro mas- material. mas o que eu falei É uma pra ele- vírgula ali, Não. um pequeno imposto que você não viu. Tem um erro. É um erro. Não, e É. a culpa, E aí, o que eu falei pra ele? Falei assim, Exato. o que eu falei pra ele? Tá aqui, não houve dano, porque eu fiz ressarcimento. E outra coisa, a partir de agora eu tô melhorando meu processo. Deixa eu explicar pra Você ele aqui, entendeu? meu amigo, você que cometeu esse despalpério com o nosso amigo Thiago, na engenharia, que é uma ciência exata, para orçamentos, para métricas, existe uma margem legal de erro, uma referência estatística que protege o engenheiro ali na hora do cálculo. Isso está previsto no calhamaço jurídico do país. Então, não se constrói nada propenso só com a perfeição. Aí- É impossível. Tem outra coisa também. Outra coisa. Gente, eu adoro o conselho fiscal. Todos os meus condomínios têm conselho fiscal. Nunca tive problema com conselho fiscal porque eu levo para o lado profissional. Nunca levo para o lado pessoal. Outra coisa, cuidado, porque você pode ficar na mão do conselho fiscal. Pode sim. Por isso eu Lembrar. gosto de fazer, por isso eu gosto de fazer relatórios dos meus condomínios. Líder. Não, Líder porque é o da seguinte, líder. informação. Muitas vezes você fica só no conselho fiscal. Quem tem a informação? O conselho fiscal. Então, às vezes você fica refém. Porque no dia que você fala não pro cara, ele vai ficar com raiva de você. No dia que você tomar uma decisão que seja contrária àquilo que ele acha que é melhor, ele vai ficar com raiva de você. Então, assim, o conselho que eu dou, síndico, faça uma gestão que todo mundo tenha conhecimento. Por isso que é importante a transparência nas informações. Eu já tive situação, você tem ideia, de chegar na Assembleia, a pessoa do Conselho Fiscal fala assim, você vai aprovar? Eu não sei, eu não vi balancete nenhum, não sei o quê, pá. Como eu faço
Quando eu faço um relatório para todo mundo tinha consciência, né? Falou, não, todo mundo vai aprovar aqui, todo mundo vai aprovar o conselho, vai aprovar a nota fiscal. Ou seja, porque aquela pessoa simplesmente teve uma atitude do qual, né, no momento não deu para compartilhar com ela, ela se negou a verificar e eu tenho um olhar profissional sobre aquelas contas, foi pro pessoal. Então, assim, a ressalva que eu deixo aqui é essa. É bom, é legal quando ajuda, é muito bom. Agora, toma muito cuidado. Que tem essas questões também. Né? Porque, assim, a intenção é você ir lá, ser aquele cara incisivo e tal, ou você que está afim de ajudar mesmo. Sim. Porque quanto é gente, é uma coisa participativa. Né? Qualquer pessoa pode cobrar também. E o erro de você com o nome, deixar na mão só do Conselho Fiscal. Faz sua parte. Igual esse morador, eu falei para ele, que bom que tem um cara igual você. Porque através da sua análise, eu pude modificar e melhorar meu processo. Isso. Você que eu falei para ele, beleza, obrigado. É isso aí. Você entendeu? O que você pensa, doutor Cláudio? E aí? Então, essa questão da transparência e comunicação em condomínio é primordial, né? Sim. Porque às vezes eu já vi situações, a pessoa é um excelente síndico, tá organizando as finanças, manutenções, só que ele não fala pra ninguém. Ninguém sabe o que o cara fez. Não sabe contar a história dele, a pessoa né? só vai falar no dia, uma vez no ano, na Assembleia Geral de Ordenação, que ninguém sabe. Aí no decorrer desse tempo, se ele não fala, outras pessoas falam por ele. E se outra pessoa fala por ele, as pessoas vão falar aquela conversa distorcida da realidade, vão falar o que acham, o que ouviu dizer, e chega no momento que o síndico já está lá sendo crucificado e nem sabe do que estava acontecendo. Então é muito importante ter essa questão da comunicação, da transparência, né? Implementar processos e certificar tudo que você faz no condomínio, né? Hoje em dia você está aqui, ó, a melhor ferramenta que você tem tô ali trocando portão, tá aqui uma foto, tal dia, cola junto da nota fiscal, vai estar lá. Porque a nota fiscal não é suficiente só para provar que executou aquele serviço. Porque você pode emitir uma nota e não ter executado aquilo. Está ali a fotografia, o antes e o depois. Você vai lá na sua assembleia, você faz os slides, ó, aqui, essa parede era assim, agora está assim. Então a comunicação é primordial. E outra coisa, gente, ó, lembra que eu contei a história para vocês do cara da pergunta anterior? Ou seja, o Conselho Fiscal pegou, para você ver, lá o pessoal pegou esse balancete que tinha o agendamento de comprovante de pagamento. O que eles fizeram? Querem usar isso para substituir o cara. Aí eu pergunto para vocês, eles viram isso, não viram? Será que eles não viram o extrato com o pagamento, não? Pois é. Ou seja, eu só vejo aquilo que me convém. É igual eu falei pro cara, eu falei, por que você sabe disso? Porque eu gerei o relatório, porque a minha ideia é da transparência da informação. Eu tô aqui para aprender. Por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado com o Conselho Fiscal. Hoje, a gente que trabalha na gestão de condomínios, tem que ter muito cuidado. Porque eu te falo, como é que o cara vai usar essa informação? Que teor, que forma? Igual esse cara mesmo, ele quer pegar. Sabe o que ele fez? Eu achei engraçado. Ele pegou os balanços desde 2020. Auditoria. Eu falei, fica à vontade, tá aí. A primeira pancada que ele vai falar comigo, fala assim, simplesmente já foi aprovado em Assembleia tudo isso. Por quê? Qual a intenção dele? Não é analisar, avaliar. Ajudar, entendeu? Já uma intenção ruim, né? Exatamente. Por isso que eu falo, Não, mas tem que ter isso, muito cuidado com olha isso, só, cara. por que eu falo para você, Thiago, que o certo é a gente estabelecer uma cultura prévia. Quando você vai para a Assembleia, você apresenta uma metodologia de trabalho. O que eu vejo que tem falha com muito síndico é que ele não tem, ele faz o curso de síndico, ele faz uma série de coisas, mas não tem um método específico para ele trabalhar. Ele não tem uma cartilha que ele possa aprimorar. Talvez você, pela experiência que você tem, já quantos anos sendo síndico, de quantos síndicos, quantas comunidades diferentes, então você é um cara experimentado. Essa experiência que o síndico não tem é o que a gente muitas vezes ensina. Ele ter uma inteligência emocional para se posicionar corretamente diante dessa situação, para ele criar uma linguagem que fale simples, ele pode apresentar na assembleia do serviço dele a metodologia, como ele forma o conselho. Ele dá o parâmetro de referência que ele continua sendo autoridade, mas que ele submete ao conselho, que tem uma metodologia que ele reúne o conselho uma vez por mês, por exemplo. Porque muitas vezes você coloca as pessoas lá e o cara não quer ser conselheiro ou ele vai pela vingança. Mas ele não sabe como é que vai trabalhar. Não sabe. Então, se você dá o parâmetro, se você, como síndico, pega toda essa inteligência que você colocou aqui para o pessoal e você coloca isso de uma forma didática, para que o conselho que levantar a mão, serei conselheiro, até esse cara da oposição, ele já vai entrar sabendo que ele não vai poder quebrar aquilo ali. Na hora que ele quebrar, você vai ter uma metodologia de escrever isso e se posicionar. E aí ele vai entrar o seguinte, o que ele está fazendo lá? Porque você, na cultura da sua gestão, direciona para a solução do CNPJ. Eu sei que você faz isso, mas tem uma metodologia que você aplica, afasta de você o vaso ruim. Mas acontece entendeu? Seguinte, cria um conceito, uma narrativa correta para a situação. Concordo com você. Eu acho que sim. Né? É porque... Vou te falar como eu chamo isso no nosso modo. Dentro de condomínio, ele não controla isso.
Então, Você mas não aí eu vou consegue explicar. controlar a intenção do outro. Sim, Você entendeu? lógico. Porque quem vota é a comunidade. E aí acontece, é o pepino que você vai ter que carregar. É lógico. Sabedoria e inteligência, você consegue o quê? Entender isso. O que eu aprendi com o tempo? Eu gosto de fazer para a comunidade. Por isso que eu estou falando. Uhum. A informação que o Conselho Fiscal tem, a comunidade tem. Por quê? Se em algum momento esse Conselho Fiscal zangar, eu não estou na mão deles. Por quê? Igual eu falei, você acabou com o que falou. O cara ficou com raiva. Igual o cara queria ser síndico, perdeu. Sim. Entendeu? Então, beleza. Então, eu levo essa informação para a comunidade porque a comunidade vai julgar. Entendeu? Não, beleza, então, assim, mas aí o que eu a tô forma querendo de te falar é trabalhar. o seguinte, que essa linguagem de desenvolver a cultura do conselho ela é super válida. Não, com certeza. Só que você tem que criar o parâmetro antes de botar para eleger. Eu sou o síndico, o padrão de trabalho do conselho é assim, a agenda de trabalho é essa, e aí o posicionamento é esse. O cara vai ser eleito, vai ter lá o jeito de trabalhar. E aí, quando sai daquela tua metodologia que você leva para a comunidade da mesma forma, o conselheiro tem que se explicar. Entendeu? A questão, Aí acontece você não que filtra na empresa, a eu vou lá e dispenso intenção. o cara, né? No conselho ele vai falar, sabe o que vai fazer? Ele vai ao Nedim. Não aceito. Sim, mas é a democracia, não tem vejo jeito. assim, Agora, na prática mesmo, geralmente, quem ocupa o cargo do conselho, geralmente 90% é quem sobrou. Não, vai você. Não, então, vai mas voltar, aí a pessoa você nem tem que sabe colocar tá ali entrando, né? qual que é a missão do E outra conselho, coisa- o que você espera do conselho, E para outra que você coisa, quer. olha, Você consegue mostrar ali, ó, uma na coisa minha assim- gestão como síndico, eu preciso de um conselho assim, assim, assim. Quando você apresenta a agenda de trabalho, cara, 90% Mas- já vai pular fora, Não, porque o pessoal não quer O que tá trabalhar falando é do válido, jeito que entendeu? Mas precisa. assim, uma coisa, não sei se vocês Coisa estão percebendo importante. isso, você que é da administração, de hoje o Cláudio está sempre em assembleia. Uma coisa que eu estou percebendo ultimamente, ninguém quer, cara. Sim. Não é? Ninguém quer. Não. E outra coisa, é uma função importantíssima. Quando Igual- você igual, mostra por a exemplo, ó, responsabilidade, o eu cara não- foge. igual, por exemplo, igual esse morador, eu não fiquei É chateado isso. com ele. Eu achei bacana porque eu melhorei meu processo porque ele identificou uma falha. Beleza, Através dessa forma você ótimo. melhora. Sim. Então, assim, o Conselho Fiscal está ali exatamente para isso. Eu acho bacana isso. Vamos caminhar junto, vamos mostrar aqui, vamos, né? Beleza, é legal. E que eu percebo que ninguém quer, cara. Eu não sei vocês. E geralmente não tem nenhuma motivação pecuniária. Não, e né? ninguém Às quer. vezes Não tem. Tem Não condomínio quer. que tem, Tipo assim, não. mas- Cara, igual você falou, é quase me humilhar. Gente, por favor, alguém conselho fiscal. É fundamental, né? Cara, e é importantíssimo, gente. E é um isso. detalhe, muitas vezes você afasta quem quer participar porque ele já não quer fazer parte desse bolo doido. Quando você dá uma linguagem clara para isso, você sabe que a gente ensina no nosso curso essa metodologia de agenda de trabalho, apresentação, seleção de conselho, antes de botar para votar. Você está eleito como síndico, beleza. Aí você já coloca ali a questão de como funciona o conselho, qual que é a agenda de trabalho, a formatação, período de reunião, se é a cada 3 meses, a 4 meses, a uma vez por mês, se vai ser num grupo, se vai ser online, o que você espera do conselho, qual compromisso do conselho tem que ter. E aí o cara vai ser eleito, ele vai dar a mão para isso. Você vai ver que você vai selecionar pessoas melhores. Vai sim, Vai ficar porque ninguém. tem muita gente boa. Eu até concordo com você que vai diminuir, mas aquele que entendeu o processo, que ele vai submeter a essa forma de trabalho, ele vai ser um aliado seu. Ou se ele estiver na oposição, ele vai entender que ele vai ter que seguir aquele Não, padrão. mas assim, eu vou Então, falar assim, assim, gente- às vezes ele vai deixar de ser oposição e vai fortalecer, porque ele entendeu que é um trabalho sério. O negócio é que a galera normalmente deixa solto. Não tem data, não tem agenda, não tem. Às vezes o conselho nem se sente valorizado, porque o síndico está concorrendo ali. Quando você deixa claro que você é a liderança, que existe uma metodologia, que você conta com o valor dessas pessoas, com essa experiência de vida para colocar na mesa, e que você vai decidir considerando a opinião deles, ele tem que dar um passo à frente, porque na eleição ele está sendo. Ele está assumindo diante de todo mundo. A informação está exposta. Aí você pode cobrar com o peso que você quiser, dentro do que você comprometeu. Aí vai ter, como que diz na Bíblia, né, os amalequitos, o coração amargurado. Você não tem como fazer isso. Ele vai ter a lampada dele pela vida mesmo. Não tem jeito. Esse aí tá fora. E para o condomínio, né, o conselho acaba sendo a primeira linha de defesa. Não né? é? Se o síndico está sendo. Exato. Não estou colocando que os síndicos da nossa audiência aqui jamais vão cometer uma ratada dessa, né? No português mais claro, né? Então, algum desvio, alguma imperícia, alguma negligência, o conselho é o primeiro lugar onde tudo isso vai vir à tona, né? Então, Sim. é muito importante essa situação. Mas no final, é você que é o síndico que está responsável por tudo isso. E se Pega o você rabo não do tiver foguete. preparado para essa gestão em todas as áreas que você precisa, você concorre a um risco muito maior. Então, saiba fazer a sua gestão de um jeito profissional. Eu digo sempre ali, ó, o direito das obrigações é a engenharia da forma. A forma está escrita.
Você não tem que reinventar a roda, é só Quem utilizar. responde é o síndico. Vamos aqui, vamos Tá aqui. vendo aí? Inteligência condominial, os condomínios, porque condomínio aqui é papo para mandar abraço aos apoiadores, ó. DC Condominial, a maior garantidora de condomínios do Brasil. Essa aqui é fera, amigo Daniel. DC Condominial. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. A minha amiga Daniela do Sombrear também é muito bacana. Vai estar semana vem conosco aqui. Meu amigo Jorge da BSB Engenharia. E não posso esquecer da minha amiga Juliana da Combate Extintores, ó. O amigo Henrique também, que doou esse livro maravilhoso. Direito Condominial e Tópicos. Pessoal, adquire conhecimento. Muito bom esse livro aí, viu? Já leu? Doutor Cara, Henrique, é um expoente maravilhoso, nessa área. pessoal. Isso aqui é importante, gente, precisamente por isso, pra gente saber lidar, como gerir, né? Eu acho assim que tudo que a gente faz aqui, que a gente traz no nosso programa é o quê? São sugestões. E você vê o que adapta melhor, né? Como é que você vai lidar com isso? Porque tem que lidar, gente. Eu acho que o bacana de ser síndico é isso, não tem como você fugir da raia. Você vai ter que lidar com o morador, vai ter que lidar com o conselho fiscal e que você possa tirar o maior proveito dessa situação para o condomínio fluir. Acho que a ideia é essa, né? Fluir, né? E vamos, quem tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Posso perguntar, amiga Vanessa. Mandar um abraço, amiga Vanessa, do Condomínio Informal. Vanessa, saudade de você, energias positivas aí. Ela que é uma síndica referência aí, faz lá o Condomínio Informal na Conde TV. Essa pergunta é interessante. Demarcação e extintor dentro da minha vaga. Aí ele fala, olá, você é meu amigo Jorge. Colocamos o extintor e colocaram o extintor e demarcação dentro da minha vaga de garagem. Pode ser visto realizado por ordem do síndico. Ainda disse mais aí. Pode! Profissional. Pode, se tiver no projeto de combate a incêndio do condomínio. Os pontos adequados. Né? E também pode ter acontecido o seguinte, pode ter sido uma revisão do bombeiro que identificou uma necessidade de alteração do ponto. Como eu não sei a origem do problema, eu vou dizer para ela que está errado, porque a sua vaga é uma propriedade dentro do condomínio. Para ter alteração daquilo ali, precisa que você esteja no mínimo ciente. Então, se você não estava ciente, que é o contexto da pergunta, já está errado. Mesmo que a ordem tenha vindo do Corpo de Bombeiros, se você não está sabendo, está errado. Né? Primeiro, equipamento de segurança. Segundo, é uma vaga, entende-se que a vaga é do apartamento, ela é privativa. Não é porque não tem parede que você pode entrar lá. Isso é igual lote. Já viu lote que não tem cerca? Tem gente que entra, passa dentro e tudo, mas ali existe uma barreira virtual ali de propriedade. Se dá para identificar o limite do imóvel, você não pode entrar. A vaga de garagem é a mesma coisa. Você não sai entrando na vaga de garagem alheia e fazendo obra sem comunicar previamente. Mesmo que seja uma determinação legal. Então, está errado se não te comunicaram previamente, está errado se não justificaram isso com uma necessidade de alteração do projeto, está errado se não tiver previsto o projeto de combate a incêndio. Mas eu vou te dar a ferramenta para você conferir isso agora, que é o seguinte, você tem a obrigação de deixar o projeto de combate a incêndio disponível para o Corpo de Bombeiros, é um documento público. Você pode pedir para o síndico, eu preciso ver o projeto de combate a incêndio do condomínio, é uma obrigação legal que ele esteja disponível para mim e para o bombeiro. E aí você vai olhar lá no número da sua vaga, se tem um extintor lá ou não. Às vezes você tem os pilares, né? Vamos supor que aqui é o pilar. Então você pode estar com ele aqui na frente, você pode estar com ele aqui na lateral, aqui da frente. Deve ver se a sua vaga está assim, como funciona, né? Para colocar isso aí. E as paredes da vaga também. Mas eu entendo que se colocou para dentro da vaga é porque a única possibilidade que tinha. Cabe o carro? Tem os limites mínimos, está previsto no projeto? É daí que a gente tira. Como eu falo para você sempre, o direito das obrigações, mas a engenharia da forma. Da forma que foi feito, está errado. E assim, é o que a gente falou na pergunta anterior, né, Ricardo? Assim, é um caso que o síndico, como o Conda falou, faltou a informação, né? Faltou o contexto. O síndico explicar para ela por que isso, né? Sim, por que disso, mas de todo jeito o síndico está errado. Está errado porque é, como eu falei, né, é uma propriedade particular. A vaga é privativa. Mesmo que ele tenha uma determinação legal para fazer, ele tem que, no mínimo, pegar o telefone e ligar para a pessoa. O certo é, como a gente ensina, a comunicação clara, né, meu amigo? Se você é especialista nisso, comunicação clara, falar, ó, olá, seu fulano, a sua vaga foi contemplada por obrigação do bombeiro a colocar um projeto de combate a incêndio, um extintor que está dentro do projeto de combate a incêndio. Ele vai tomar ciência disso. Ele pode ir lá no bombeiro e falar, olha, aconteceu assim, o prédio já existia, né? Porque pelo jeito aí não é antigo isso. Ele comprou o apartamento, não tinha esse extintor lá dentro. Pelo que está aí, é a demarcação, né? É a demarcação. A demarcação que fica lá no chão, né? Porque vai ficar um quadrado vermelho
com a borda amarela. Exatamente. Né? Uma plaquinha de visualização e extintor entre 1,60 e 1,80. De 1,70 por ali. Falou, então isso, com certeza, acredito que o síndico não chegou lá no dia e falou assim, não, acho que eu vou colocar aqui porque vai ficar mais bonito. Meu amigo síndico, você não pode ficar tirando as regras de combate a incêndio do sovaco. Antes de criar o seu prédio, alguém aprovou um projeto de combate a incêndio com todos os elementos. É notório que o bombeiro atualiza essas normas, que são normas técnicas de responsabilidade do bombeiro de criar isso, porque a gente atualiza as estatísticas e vai aprimorando o sistema de combate, né? A forma, muda algumas coisas para melhorar. Mas deixar de comunicar, né? A pessoa chega lá, oi, tem uma meia vaga agora, mudou tudo, não vai ser. Até porque essas vagas lá no projeto, se tem como redirecionar, eles vão redirecionar. Porque o intuito ali não é incomodar a pessoa da vaga, o intuito é gerar segurança de circulação. De utilização também. Sim, isso, visibilidade, né? principalmente. Quero sim. Uma das preocupações da Polis na gestão dos condomínios é sempre orientar bem o síndico. E para que isso aconteça, a gente tem que aprender algumas coisas, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente vê muito no condomínio é a falta da habilidade da comunicação. Nossa. Hoje, o meio de comunicação mais utilizado, qual é aí? Qual que vocês elencam? Qual é a ferramenta que a gente usa? Número 1 aí. Pode falar o nome É o dela? WhatsApp, né? O WhatsApp, é comunicação, né? de mensagem, de tudo Isso. quanto é forma. Então, às vezes, a gente pega textos, né, e vai estudar ali realmente a questão da linguística aplicada. Então, a gente volta a estudar um pouquinho de português. Copywriter, né? A gente volta para estudar um pouquinho de sociologia e de antropologia dentro do contexto da nossa administradora. E compartilha isso com nossos colaboradores, né? Então, a gente lendo aí a pergunta, e foi coisa assim, a primeira palavra, né? A pessoa, Vanessa, que faz a pergunta, diz assim, ó, colocaram. Gente, colocaram sujeito indeterminado. Lembra quem disso foi, lá no né? português? E lá no final ela sabe quem foi, né? Exatamente. A síndica profissional. Então, a síndica pecou em qual ponto? Que a gente está discutindo. No básico, gente, comunicação, se né? tem, Diógenes, ou não tem um projeto adequado, não tem condição de dimensionar. De avaliar, no texto. exato. Mas a gente sabe que teve um problema aí. Um problema de um líder que se comunicou que não mal. foi tão profissional, não é? E não se comunicou da forma Esse aí, devida. Eu nota acho que 10, isso é o nota 10. principal aí para a gente absorver nesse momento. E a gente pode evitar muito problema, né, Com doutor Cláudio, através certeza. de uma boa comunicação, né? Nossa Senhora, maravilhoso. Igual a gente retorna naquela questão, né? O síndico, a comunicação é primordial, né? Igual eu falo, né? Eu gosto de brincar aqui, eu já falei outras vezes. Síndico, você bateu um prego na barra de sabão, tira uma foto, comunica. Mas você faz uma lista de transmissão, tem aplicativos, tem o Instagram, tem um site, o blog próprio do condomínio. Existem inúmeros meios de comunicação, né? Todo mundo hoje em dia está antenado. E todos os meios de comunicação estão dentro aqui do nosso celular. Seja o e-mail, seja o aplicativo da administradora, qualquer situação. Então é muito importante manter essa rotina, essa cultura. Né? Isso aí. E assim, eu acho que, Vanessa, e não é pra Vanessa, é pra todo mundo, gente. É lógico que o síndico ele falhou em não comunicar de forma correta, isso, vamos dizer assim, né? Ou da forma mais assertiva, né? Mas ninguém vai do nada botar um extintor lá porque deu na telha, né? Acordou de manhã cedo, né? Vou botar um extintor ali porque dentro as da pessoas vaga. pensam muito isso, né? Eu já tive casos, por exemplo, de adequação de acessibilidade, de a pessoa perguntar por que eu estava fazendo o prédio todo. Sendo que uma pessoa que a necessidade especial era do quarto andar. Eu falei, é no prédio todo, aí. Quem me garante que a pessoa... Não, e outra coisa, se eu receber um visitante, né? Outra coisa, uma coisa que eu estou passando no condomínio, agora nem tanto, né? Mas você vê, a falta de consciência, a pessoa parar na vaga deficiente. Eu falo, cara... Fatores eu falei, pô, sociológicos. Exatamente. Eu falo assim, pô, cara, tá aí, tá desenhado, gente, não pode. Porque se chegar uma pessoa com necessidades especiais, é a vaga para ela. A gente pode ser multado por isso. Outra coisa, tá aí, você não sabe disso. Não, e tem mais, hein? Né? Tem mais, ó. Cada dia mais você vê não só a questão de vagas, mas como adaptação de acolhimento de variedades sociais. Então, você vê lá, você tem a vaga de autista, você tem a vaga de deficiente físico, que é o cadeirante, o PCD e tal, PNE. Aí você tem a questão de criar espaços específicos, a gente conversou aqui sobre os PETs. O PET está entrando num nível de acolhimento emocional, socioafetivo, que você vai ter que ter espaço para PET em todos os empreendimentos novos. Tá. Tem que uma ter, pergunta boa de PET recente. Tem Daqui a tem pouco que eu vou ter. lançar. Aí a gente fala para o síndico, ele tem que estar preparado. Ele vai lá atualizar o quê? Norma, legislação, é dinâmico. Ele tem que vir para um programa desse, ele tem que assistir. Você que tá aqui, ó, clica aí, compartilha, manda para o síndico. Manda para alguém. Espiritualidade, né, Tiago? A gente cria uma rotina da manhã. Já faz isso, rotina da manhã. Tem todo um
um mantra que a gente faz uma leitura com um alongamento, sabe? Fala assim, vamos matar os leões do dia. O síndico não mata um leão por dia, né? Ele mata pelo menos 5. É comunicação, serviço, jurídico, pessoas e ele, né? Ele tem que estar bem no final do dia. Isso ele tem que lutar. Então, o síndico a comunicação é fundamental. É pra vida, né? O posicionamento do síndico é fundamental. E aí tem um curso bacana, vou indicar para vocês, o curso do Centro de Mediadores, pessoal, muito bacana. É um curso muito legal para quem é síndico, quem é área de direito também. Eu estou gostando bastante desse curso. Centro de Mediadores, segue aí, é um curso maravilhoso. Você quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, meu jovem. Pois é, aconteceu recentemente sobre pets. Um animal de médio porte conseguiu invadir da sua casa e visitou a residência vizinha em que tinha um pequeno cachorrinho, né? Desculpa, isso gente. daí. Brincadeira, tá bom? Mas é porque eu acho um absurdo essa questão. De verdade, eu vou aproveitar o teu gancho aqui para você complementar, porque eu acho um absurdo essa questão. Eu tenho cachorro de grande porte e eu praticamente não tenho liberdade de passear com eles em lugar nenhum, porque são sempre de focinheiro. Mas qual que é o problema? Você que tem um pet menor, ele já é frágil por natureza. E eles, de alguma forma, eles adquiriram o direito de deixar o pet solto. Não, tá errado. Cara, mas uma patada de um cachorro grande num pet pequeno, ela já é lesiva o suficiente para criar um corte, para cegar o cachorro, para maltratar. Então eu fico pensando o seguinte, você que tem pet pequeno, por que você não tem a guia? Por que você não tem a coleira? Imagina a dificuldade que é para você segurar um pet grande. Eu tenho um pet grande. É difícil de segurar um pet grande quando um pequeno está lá fufunhando, latindo, brigando. São animais, gente. Ele só faz aquilo ali porque ele está na coleira. Quando ele vai fazer solto, você não tem poder de defender. E eu vou te falar, ficar pensando que focinheira vai resolver, não vai, são animais. Eu falo a pata, são vorazes, né? Entendeu? E o pequeno não é mansinho, ele só é pequeno, gente. Ele é brabo do mesmo jeito, ele ataca, o pequenininho ataca a criancinha no parque. Por que você anda sem a guia? Continua, meu amigo, não ande sem a guia, por favor. Enfim, né? O animal de pequeno porte estava dentro do domicílio, né? Não tinha saído, mas o domicílio estava com a porta aberta. E aí o maior foi lá e, infelizmente, levou o pequeno ao óbito. Qual a conduta? O que se faz nessa hora? Ontem foi um momento de comoção, momento de velório no condomínio. Tem tudo isso, né? Hoje em dia, né? Então a gente entende que os animais, né? De forma geral, hoje participam das famílias, né? E aí tem reparo? Não tem? A pessoa entrou em contato conosco, sabe? Ficando muito preocupada, né? A gente orientou a tentar disponibilizar ao máximo tudo que ela tiver de recurso para tentar suprir aquela ausência, né? Mas a gente sabe que o sentimental é irreparável, né? E aí, doutor, o que deve ser feito nesse sentido? Aí, primeiro, interessante, eu nunca tive essa questão da primeiro a gente faz análise sobre a ótica do condomínio, né? O condomínio é responsável por bens privados, né? Porque um ser movente, um cachorro privado de uma unidade privada para outra unidade privada, né? Houve uma invasão de uma unidade privada para outra unidade privada. Então o condomínio já é afastado da responsabilidade do condomínio a partir desse Perfeito. ponto. Então a gente vê que a casa X estava com o portão aberto e a casa Y também estava com o portão aberto e ambos tinham os animais, então houve o quê? Culpa concorrente entre ambos. Né? Um por ter deixado o animal de grande porte sair e o outro por ter deixado a sua unidade aberta. Então os danos vão ser mensurados e rateados de forma igualitária. Tipo existir, tipo o carro, cada um bateu, cada um paga o seu, né? Bateu os dois errados, cada um paga o seu. A gente tem uma comoção maior quando fala de animal, mas você pode falar de um carro. Um carro desceu de ré e invadiu, eu deixei ele desengatado e o portão estava aberto e entrou na vaga do outro e bateu. Né? Então a gente só faz uma diferença, né, do bem que está sendo protegido. E um ponto importante sobre guia de cachorro. Existe uma lei distrital que qualquer cachorro, seja pequeno porte, médio porte, micro porte, seja o que for, tem que estar na guia. Cachorro não pode em nenhum momento estar nas vias públicas, estar fora da guia. Então você tem seu animal tem que manter para manter o quê? A segurança. Às vezes o seu animal, seja do tamanho que for, ele ali com a sua criança, com seus netos, tudo mais, é a pessoa mais dócil do mundo. Mas chega um estranho, né? Por instinto, a gente está falando de um animal, por instinto ele pode atacar, né? Ou até mesmo ser atacado. E provocar, né? Ele provoca, porque, por exemplo, essa daí, viu? Vou te explicar. Você está com um pet porte médio, nem precisa ser os meus são muito grandes, meus cachorros eu sou orgulhoso deles, 55 quilos que eu tenho, um par de Rottweiler. E eles foram criados por crianças,
justamente para serem dóceis, mas eles também são super protetores. Então, quando ele se sente membro, ele se sente acolhido por aquilo ali, que você chega perto, vai acontecer um problema. O que acontece muitas vezes? O pet pequeno está lá com aquela liberdade, que o dono acha que ele é pequeno, mas que ele é só porque o poder lesivo dele é menor, não é sério? E é sério, dependendo da pessoa que ele é atacado. Um idoso, uma veia na perna do idoso é dificílimo de curar, sabe? O susto, uma quebra de uma bacia, uma criança que está perto ali que o cachorro vai para cima, ou você está segurando ali o seu pet maior, o pequeno vai passar correndo, ele puxa, esbarra numa senhora do lado. Então, assim, tem uma série de consequências. A questão é, se você tiver com o seu pet na coleira, na guia, seja lá o tamanho dele que for, você é o dono, não é isso, doutor? Você é o responsável, você tem domínio sobre o animal. Sem coleira, você não tem. Então, você tem que parar com essa ilusão de que seu cachorro é maravilhoso, ou melhor do que os outros, que ele pode andar solto na rua. Só porque você cata o cocô dele. Catar o cocô dele de todo jeito. É obrigação. Né? Agora, o animal depende de você para não cometer os erros que o animal comete. Quando você dá mole com isso, você compromete outras pessoas e não está legal. E foi bom, então essa pergunta foi muito interessante. É prática, viu? Agora, eu do queria nosso perguntar para o atendimento. Dr. Cláudio, que você falou, já explicou já, né? Mas vamos forçar um pouquinho, porque assim, tudo acha que o homem tem que fazer alguma coisa. Isso. O cachorro eu latiu concordo que não. comigo, o cachorro mordeu, o cachorro tá fazendo barulho. Até onde, até que ponto o homem pode atuar? Porque a gente entende que é uma coisa entre vizinhos, né? Porque acho que o sim tem que resolver essa treta. E aí? Pois é. Só pegando um exemplo, procurou uma pessoa, uma condômina no meu escritório essa semana, porque ela tá sendo o síndico, né? Tem mandado mensagem assim, seu cachorro tá latindo e tudo mais. Assim, mas como assim? Eu moro aqui no condomínio há 12 anos, e quando eu mudei, eu comprei esse cachorro, meu cachorro tem 12 anos, é a primeira reclamação que eu recebo. Não é que mudou a moradora, ela fala que seu cachorro late por mais de meia hora e tudo mais. Mas você tem provas que meu cachorro tá latindo por meia hora? Não, é quando a gente chega na porta lá, a gente filma e ele late. Pois é, você tá provocando o animal. Mas quando você vira o corredor, o animal vai continuar a latir? Né? E a gente perguntou para esse síndico, você tem outras provas que esse animal late, tem outras reclamações? Não, só tem a reclamação de tal unidade e eu vou me reservar, não revelar de quem está reclamando. Então o síndico nessa questão dos animais... Ele está assumindo, né? Tem que ter um cuidado para poder formalizar aquelas provas. Também tem que ter um cuidado se a coletividade está sendo lesada mesmo. Lesada, né? Porque, igual eu falo assim, o direito de vizinhança anda de mão dada com o direito condominial. Direito de vizinhança é direito privado, né? E o condominial é um direito privado coletivo, né? Contra uma outra pessoa. Então tem que ter essa análise, né? Tem que ter esse cuidado antes de apontar o dedo, antes de fazer qualquer acusação, antes de mandar uma notificação, uma multa, qualquer ato em desfavor da pessoa. Ainda mais com relação a pet, porque cada dia estão mais protegidos. É porque assim, todo mundo acha que às vezes, igual eu falo assim, condomínio, cara, você tem que multar. Eu falei, cara, é uma situação que é entre particulares. Exato. Não é que eu não queira fazer, Mas é uma coisa que tem discutido entre eles. Se tá atingindo mais pessoas, ok. Eu tive problema com o cigarro uma época. Cara, eu falei, mas só você reclama. Eu falei assim, cara, pra mim entrar uma ação, queria que entrasse com você. Por isso que eu falo, às vezes tem cuidado com isso, né? Tem que entrar uma ação, processar o cara. Eu falei, não é assim. Porque tá sendo só você. Eu não posso usar o bem coletivo em favor de uma pessoa. Sim. Né? E eu até recomendei, cara, vai lá, vamos conversar, eu vou com vocês, não faz a mediação. E a coisa que você falou, uma coisa importante, doutor, revela ou não revela quem tá reclamando? Porque eu acho que também, eu não sei se é um direito, né? Mas eu entendo que deveria revelar para poder fazer essa mediação, para entender a situação, né? Tem que revelar, né? A questão do vedado o anonimato, né? Então até a questão de publicidade e garantir o direito de defesa do outro, né? Da parte. Vamos supor que a pessoa que está reclamando é da outra prumada. Eu moro no primeiro andar, quem está reclamando é do 10º. Então tem que ver quem está reclamando para ver até uma questão lógica de posicionamento. Se faz sentido ou não, faz né? Sentido, né? Se aquele barulho, aquela fumaça, aí tem condições de chegar até a minha unidade. Entra um negócio muito sério nisso aí, que às vezes a gente desconsidera. Quando você fala de um patrimônio, com carro, já viu que as pessoas são hiperzelosas? Tem gente que tem essa parada com carro. Ele tem um nível de impacto emocional significante com as coisas que é muito importante para ele. Mas esse mesmo nível não é obrigação do outro. Aquele zelo, aquele excesso, não é obrigação minha com relação a você. Isso é seu. Você tem que trabalhar isso em você. Então, muitas vezes, a questão é simples e a pessoa está com... A dor dela é muito profunda, mas aquilo não é razoável. O síndico tem que ter essa medida, sabe? Será que é realmente um problema ou será que está multiplicando por 10 o impacto emocional naquela pessoa? Entende? Às vezes o pet
é igual o pet, por exemplo. A pessoa tem a sensação de que pelo pet dela ser pequeno, ele não é lesivo. E aí o doutor está explicando, tem que ter coleira para todo mundo. Mas eu, no meu entendimento sobre o meu cachorro, eu deixo ele correr livre porque ele é inofensivo. Porque você está com a capacidade limitada de entender o que é a visão dos outros. Você não está respeitando, você está respeitando só a sua. E aí é nesse detalhe que entra a questão de juntar isso com o direito privado, juntar isso com as obrigações do síndico e você não deixar misturar. Porque às vezes você está lá respondendo, não tem solução para aquela pessoa. Porque a solução dela é uma mágoa, é um emocional dela que está mal trabalhado, não é exatamente o fato. Entende? O fato que ele está falando do cachorrinho é lamentável, é uma tristeza de qualquer forma. Mas quando você vai olhar os fatos, igual o doutor trouxe, foi descuido de ambas as partes. Entende? Mesmo que sendo um condomínio privado, você tem que fechar sua porta, né? Você tem que cuidar do seu animal. Os dois estavam com possibilidade de se atacarem. E com certeza, um não foi buscar o outro à toa. Ele já se conhece do condomínio de algum momento. São vizinhos. Né? Então, dobra-se o cuidado. Ótimo aí, era mais... Você quer fazer as considerações finais? Vamos lá. Você tem mais uma pergunta para a engenharia? Não, se você quer sair... Eu tenho que sair. Pessoal, hoje estou agraciado com um contrato lá em São Paulo. O pessoal está pedindo aí para fazer consultorias por lá. A gente está inaugurando agora o sistema de consultoria online. Então, você que é síndico pode nos procurar no @condominial-engenharia no Instagram e agendar um bate-papo como esse aqui diretamente comigo dentro do Calendary que vai estar disponível para você lá. Preço que você nem acredita. Especialidade de engenharia condominial vinculada com direito. Você vai ter acesso a um monte de gente do condomínio e vai fazer isso à distância, trazendo o perfil do seu condomínio, personalizado a consultoria. Né? Por que está acontecendo isso? Porque o pessoal está pedindo, você não vem para São Paulo, você não vai no Paraná e tal. A gente dá para fazer muita coisa aqui online. Então eu abri para o pessoal fazer consultoria com a gente online. E vamos voltar com as nossas lives no canal também, que é toda terça-feira, das 20 às 21 horas. Beleza? Mário, conta para mim que eu vou falar obrigado, pessoal. Aí, doutor Cláudio, você vai para lá e a gente vai organizar aqui. Isso aí. Eu vou me despedir e deixar vocês com sucesso e alegria aí. Abraço. Passa por trás da câmera, por trás. Isso aí. Corta pra cá, Mário, tá aqui? Pessoal, quero mandar um abraço pros nossos apoiadores aí. Obrigado. Valeu. O Cicobi, DF1000, Mestre do Brasil, DC Condominial, aqui bacana. BSB Engenharia, Combate Extintores. Sombrear também tá conosco aqui, que é uma empresa que faz coberturas para garagem, cara. Um projeto maravilhoso que tá atingindo o Brasil todo. Sombrear. E não posso esquecer também do Cicobi, DF1000, um amigo do Dr. Henrique também, ó. Que nos doou esse livro bacana, Direito Condominial em Tópicos, cara. Conhecimento para transformar o universo condominial. Tudo certinho? Ajeitou a câmera também, Mari? Já podemos prosseguir? Botou na do Dr. Cláudio? Ajeita lá. Tá na minha aqui? Tá. Pessoal, convido você também. Vamos conversar aqui um pouquinho com o Ricardo. Ricardo, e como é que foi a experiência de fazer o podcast? Foi legal? Foi bacana? Como é que você Foi muito interessante. É uma mídia que a gente ainda não tinha visualizado, né? Entende da relevância desse conteúdo, né? Oportunamente até parabenizo aí pela essa longa trajetória que você está aí semanalmente desenvolvendo, né? Entregando bons conteúdos para as pessoas, fazendo a diferença na vida delas, né? Transmitindo toda essa sua energia positiva. E para a gente isso foi um aprendizado muito grande, uma nova forma de se comunicar. Foram várias mensagens positivas, né? Da forma em que a gente conduzia, até mesmo da inovação que a gente traz para levar um conteúdo que vai ficar ali atemporal. E deles saíram várias ideias, sabe? Que foi o mais importante. Então, foi uma via de mão dupla e quando isso acontece é bom, né? Demais para todo mundo, né? E com certeza, acho que a única forma que existe a gente alterar a realidade é através do conhecimento, né? Justamente. Lógico, praticar isso. E uma coisa, acho que os síndicos, os síndicos do Brasil todo, de qualquer tamanho, profissional ou não profissional, gestores ou não, é o conhecimento, né? Eu acabei de falar para vocês, eu sou em condomínio há 10 anos, uma pessoa detectou um erro. Eu falei, vamos melhorar. Sim. Porque é sobre isso, né? Eu adquiri um conhecimento, vou melhorar meu procedimento, né? E vou evoluindo nisso. Porque, querendo ou não, gente, eu já fui gestor de várias empresas, trabalhei multinacional. Nada chega mais perto de ser síndico. Nada, doutor Cláudio. Nem ser gerente multinacional chega a ser perto de ser síndico. Pela questão de responsabilidade, de pressão, de cobrança, né? E uma forma, igual o Jorge fala muito, né? De se tornar esse líder através desse conhecimento, né? Eu vou aprimorar, eu vou evoluir. E eu fico muito feliz
por você ter essa iniciativa, por outras pessoas terem iniciativa também. Tem um conteúdo diverso, cara, na internet aí. A gente faz um trabalho de qualidade. Eu acho que a gente está aqui para complementar um ou outro, porque cada um tem uma forma, cada um tem um jeito, cada um tem um modelo, mas todos têm a boa intenção de que, de que o síndico tem essa qualificação. E todo mundo ganha com isso. Isso. Não é verdade? E ele tem que ser valorizado, né? A gente entende muito isso. A gente traz aí dentro da nossa entrega hoje uma experiência de quase 2 décadas, atuando na gestão condominial, em outras empresas, né? E agora há 3 anos especificamente com a Polis. E nossa visão sempre foi de dar um suporte para o síndico como um elemento fundamental da nossa entrega. Não adianta nada o síndico ser eleito e não ir bem no processo de gestão, porque, por tabela, a gestora vai levar a culpa, a administradora leva a culpa. Então, a gente tem isso como assim, um dos itens número 1 ali da nossa missão, da nossa visão, para que a gente consiga alavancar e fazer o trabalho que a gente vem fazendo, né? Graças a Deus tem dado certo. Quem planta, colhe. Fala de novo o canal pro pessoal. No YouTube, nós estamos lá no Poliscast. E aí o nosso Instagram é o @Polis Serviços Condominiais. Muito bacana, trabalho de primeira, né? E vamos seguir com o nosso plantão, tirar dúvida aqui com o amigo do Dr. Cláudio Viana, de Jair. Pergunta o seguinte, o título é Fundo de Reserva e Fundo de Investimento. Ele pergunta, podemos usar o fundo de reserva e investimento para que tipo de serviços? Melhorias, atividade dentro do condomínio? Como é que você pode utilizar o fundo de reserva, doutor? Fundo de reserva ele vai estar previsto geralmente na sua convenção. E lá na sua convenção vai estar a forma de uso e qual a sua destinação. Geralmente nas convenções fala que o fundo de reserva pode ser usado em obras necessárias, urgente, o que difere do fundo de investimento. Geralmente um fundo de investimento é um fundo que foi criado na Assembleia. É um fundo de investimento, eu vou fazer uma obra da fachada do meu condomínio, vou implementar sistema de carro elétrico, então tem que fazer essa distinção. Um vai estar previsto na sua convenção e o outro foi deliberado na Assembleia, esse fundo de investimento. Então, então você pode pegar a ata que deliberou esse seu fundo de investimento e ver qual é o objeto dele. E você, síndico, tem que prestar atenção qual o objetivo do fundo de reserva. Você não pode desvirtuar a finalidade daquele fundo de reserva, e bem como do fundo de investimento também você não pode desvirtuar o uso daquele fundo de investimento. Se você criou um fundo de investimento para usar para fachada, então ele vai ser exclusivamente para utilizar para fachada. Não pode fazer ou qualquer outro tipo de manutenção, senão você pode estar sendo responsabilizado com relação a esse desvirtuamento da finalidade do uso desses fundos. E aí é importante para orientar o síndico, até na forma assim, forma contábil, né? Você criar contas distintas, justamente, né? Fazendo aí a arrecadação, normalmente ela vai junto à conta corrente, né? Mas a recomendação é que todo fechamento de balancete se apure isso e recomende ali através das suas notas explicativas que essa aplicação deve ser realizada, né? E indo um pouquinho mais além nesse sentido aqui, é relevante deixar claro, né, a questão de que uma administradora preocupada vai estar participando do processo desde a Assembleia para que essa redação seja extremamente clara e que não venha surgir uma dúvida como essa do Djaí, que provavelmente a ata pode estar deficiente de informações, né? O síndico, às vezes, ali tanta coisa para fazer, não foi tão preciso na ata, ou o secretário que ali naquela ocasião estava representando, que na maioria das vezes fica só pro forma, né? Verdade. A gente sabe que não existe, então hoje a gente como administrador entende que a gente tem que estar lá em todas as assembleias para que a gente possa assessorar e essa ata ter todo o seu encaminhamento com excelência. Então fica aí uma sugestão. Muito boa. E outra coisa, gente, aí fala uma dica para a administradora. Cuidado na hora de colocar as contas, porque se colocar na forma errada, a pessoa, por que é isso? O que é aquilo? Eu acho que quanto mais claro for, no nome na hora de você... Conta aplicação, fundo de reserva. O nome da conta, acho que ajuda bastante para clareza para quem vai ler aquilo, né? Para ter uma boa compreensão. Acho que isso é muito importante também. Seja né? no espelho, seja no balancete, né? A gente ter essa clareza. Já fica aí. A próxima pergunta da amiga Leidiane. Ela pergunta o seguinte: auditor fiscal pode ser síndico? Ela fala: auditor fiscal, seja ele estadual, ela bota o estado da Bahia, né? Ou federal, pode ser síndico sem remuneração do prédio onde ele mora? Meu amigo doutor Cláudio Viana. Pode, acredito que todo condomínio seria bem-vindo o auditor fiscal ser síndico, excelente, né? Podia ser do conselho. Exato. Mas vamos lá, o que diz o Código Civil quem pode ser síndico?
Pode ser pessoa física ou jurídica, né? Condômino ou não. Mas isso é a lei geral, mas você tem que observar as imposições, né, os requisitos que coloca na sua convenção. Tem convenções de condomínio que autoriza somente condômino ser síndico. Então, veja lá na sua convenção que lá vai estar transcrito. Mas o auditor fiscal não tem nenhum impedimento legal. Eu já vi juiz ser síndico, já vi desembargador ser síndico, delegado ser síndico. Não importa qual a profissão, qualquer pessoa sendo capaz, né, cumprindo os requisitos da convenção, pode ser síndico, sem sombra de dúvidas. E eu já vi diarista ser síndico, Sim. mecânico ser síndico, mestre de obra ser síndico. Dona de casa. Isso aí existe muito. E as donas de casa fazem um trabalho maravilhoso. Não, e é bom você falar isso, gente, porque assim, o universo da maioria é essa, tá? As pessoas, né, que estão no dia a dia. É o que a gente sempre fala, mandar um abraço para minha amiga Cristiane Romão, aprendi essa palavra com ela, é gestor profissional de condomínio, porque não é o síndico profissional, é o gestor. Porque essa pessoa pode fazer um bom trabalho a partir do momento que ela adquire esse conhecimento e pratica. E lógico, tá bem assessorado, né? Eu acho que é sobre isso. Então você tá aí que é síndico, não deu conta, cara, adquire conhecimento, pratica, se acerca de bons profissionais, que eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser um trabalho mais tranquilo, mesmo que tenha cobrança, tenha tudo isso, né? Então assim, é sobre você querer fazer o melhor, querer aprender para fazer melhor. Eu acho que essa palavrinha assim de profissional tem que mudar. É o gestor mesmo, porque qualquer pessoa pode adquirir, pode fazer bons trabalhos, né? Com certeza, exatamente. Com certeza. E vamos seguir então com a nossa plantão, tira dúvida aqui que a Mari tá querendo me matar, ele tá acabando já, Mari. Calma, respira, senão você pira. Ela que tava na praia, curtindo. Amigo Cindy, vai pra Good praia. vibes. Vai lá curtir, relaxadamente, faz parte também de higiene mental, cara. Quero mandar um abraço pro amigo Tiagão. Thiago do Capital Sim, esteve conosco aqui. Ah, sim. Ele foi na trilha comigo. Foi Tomou banho de cachoeira. É, tal. maravilhoso. Thiago, isso aqui é bom. Eu falei, cola comigo, só tem coisa boa, cara. E isso aí, Tiagão, bacana. Temos que cuidar da nossa mente mesmo. O Arthur pergunta o seguinte: o tema é alteração da data de vencimento da cota condominial. Aí pergunta assim: eu posso solicitar a troca da data de vencimento da cota condominial junto à administradora e condomínio, amigo doutor Cláudio Viana? Agora eu tô até preocupado, porque tem um especialista em português aqui, eu não posso errar. Aí, olha, vou me elevar ao nível então, né? Evolução! Essa é a perspectiva, né? Evolução! É uma pergunta interessante, né? Porque geralmente você tem a conta de celular, você escolhe, eu quero dia 5, dia 10, dia 15, seu cartão de crédito você escolhe também a data. Só que as decisões do condomínio, ela sempre está vinculada ao quê? À convenção, ao regimento interno ou à assembleia. Geralmente, o valor da sua taxa de condomínio, bem como a data de vencimento da sua taxa ordinária, foi decidido na assembleia ordinária. Então, para ser alterado, somente com outra assembleia para alterar aquela data. O síndico, o administrador, ou seja, quem for, não pode, por única e exclusiva vontade, alterar. Vai ter que estar passando para a assembleia para alterar para uma melhor data que atenda seu condomínio. Não pode atender necessidades, né, particulares, né? Então, vai atender o que foi decidido pela coletividade. Já no nosso canal de atendimento na administradora, nós temos isso daí também, né? O pessoal liga lá querendo falar assim, olha, será que a gente Só pode... foi um dia. Só que pode... tem a Quando né? tem o vencimento na pontualidade ali, aquela situação, né? Sim. Então, poxa, não, mas... Né? Gente, eu já recebi mensagem 10 da noite, meia-noite. Fala, olha, eu tô tentando pagar meu boleto, mas tem alguma coisa errada e não tá dando certo. Eu vou entrar em contato amanhã porque vocês erraram alguma coisa e eu vou perder o desconto. Né? Mas as pessoas têm que ficarem cientes, né? Então aquela data foi estabelecida, como o doutor já falou, em uma assembleia. E não compete a ninguém a alteração disso. Mais importante, a não ser a assembleia. a obrigação é sua. Isso. Exato. Eu recebi ligação por culpa sua. É isso aí. Eu falei, como assim culpa minha? É porque eu não recebi o boleto. Eu falei, você recebe o boleto físico, você recebe no e-mail e você tem o contato da administradora. Então, não foi culpa minha, foi um desleixo seu. Qual o motivo, por qual foi, eu não sei. Né, doutor? É importante falar isso, né? É importante assim, não conseguir pagar o meu boleto, meu banco não lê, deu algum problema. O boleto não é o único meio de pagamento, não. Você, como pagador, você tem que diligenciar, você tem que perguntar pro síndico qual o Pix do condomínio, qual a conta bancária. Quero pagar. E se ele não fornece, vai lá na boca do caixa, saca e entrega aqui, ó. Já que você não tá me dando os meios, tá aqui. E mesmo se você não acha o síndico, você pode ir lá e consignar esse pagamento em juízo. Para você evitar o quê? Um juros, uma multa ou qualquer outra situação constrangedora. E outra coisa importante, gente, eu já vi muita situação de cara querer botar agendamento e aí não faz o pagamento. Lembre-se, a responsabilidade sempre vai ser sua. Não é do condomínio, é do administrador de ninguém, é sua. Né, ô, É Ricardo? isso aí, é isso aí. E vamos que vamos para a última pergunta. A Mari tá respirando. Calma, Mari, você tava na praia. Ah, eu tava só lá.
tomando solzinho, vida boa, vai vida de cor, Pé na síndica. areia, né? Pé na areia? Vida síndica. Ó, Juvenal, o tema é problema com o síndico, né? Olha aí, ó. Meu apartamento estava com vazamento de água na caixa. O síndico sabia e não me avisou. Eu mandei mensagem para ele e para a subsíndica pedindo para deixar aberto onde dá acesso às caixas de água. Nenhum dos dois me respondeu ou me avisaram que abriu. Fiz ligações e nada de atender. Eu fui lá e estourei o cadeado e arrumei a boia da caixa porque estava vazando muita água e prejudicando até os outros apartamentos. Ele agora quer me dar uma multa por isso. Posso entrar com algum processo contra o condomínio, doutor Cláudio Viana? Então, são várias fatias aí, né? Então, vamos destrinchar Dá uma de essa Jack. situação, né? Primeiro, a responsabilidade do condomínio, né? Com relação... Se é um vazamento da caixa d'água de propriedade da área comum que vai para a unidade privada, você pode processar, sim, o condomínio com relação a esse motivo. Por quê? Porque o síndico não tomou as providências adequadas de forma tempestiva e causou infiltrações, dano ao seu apartamento, ou demais imóveis. Então, neste ponto, você pode processar o condomínio e requerer essa indenização. Em contrapartida, o condomínio também pode processar. Por quê? Você ter entrado numa área comum sem autorização, com certeza deve ter algum tipo de vedação, né? E bem como restituir o cadeado que foi quebrado, porque você, por sua exclusiva vontade, suas próprias razões, né? Exercício habilitado das próprias razões, quebrou aquele cadeado, então vai ter que reparar aquele cadeado em favor do condomínio. Então, os dois estão errados, né, em determinado ponto. Tanto o síndico não esteve presente, não foi alguém pra não foi disponível para resolver o problema do condômino, e o condômino que quis resolver de uma forma mais violenta, né? Chegou ao ponto de quebrar o cadeado. Mas pode ser justificado. Eu acho que o pode ser cadeado justificado. é mais barato que a multa. Exato. Mas a Você multa vai lá, bota o cadeado, pede desculpa e vida que segue. O que você acha, Ricardo? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Foi, na minha opinião, acho que uma falta de diálogo, né? Exato, adequada. primordial. Principalmente aí por conta do síndico, né? Como líder, né? Ele deve puxar isso, verdade. deve procurar o cliente, né? O condômino ali na questão, para resolver essa situação da melhor forma possível, né? E eu acredito que se esse diálogo tivesse ocorrido de maneira oportuna, nada disso estaria acontecendo. A gente não ia ter nem esse conteúdo tão rico aqui de orientações para estar passando para esse pessoal, que infelizmente agora está sujeito à penalização da multa, né? Sim. E o que eu acho que vai além da multa, né? O dissabor, né? Como é que eu vou ficar ali morando naquele local agora, né? Eu já fui ao extremo em ações, né? Violei um ambiente que possivelmente estava trancado. E tem um porquê tá trancado. Sempre tá trancado, né? E aí, como é que eu vou viver aí agora, né? Eu me preocupo muito com isso, quando surge qualquer problema do condomínio, né? O caso que a gente citou ali do cachorro eita, e agora, como é que vai ser? Você vai Eu vou olhar pro cara todo dia, né? Eu passar ali isso, todo você vai dia. fazer disso de um memorial positivo ou negativo? Cara, aconteceu isso num dia e a solução, né? O ser humano hoje, né, Thiago, parece que está muito focado no problema, né? E não foca na questão da solução. E os problemas no mundo imaginário, né? Hoje eu vi um post de uma psicóloga que ela faz um risco e um círculo. E de um lado do risco ela põe o imaginário e do outro lado ela põe o real. E imagina que esse círculo pega só um pouquinho do lado real. A bola é grande, mas ela tá a maior parte do lado do imaginário, né? Essa é a própria ansiedade, né? Não, e assim, você falou uma coisa interessante. Esse dia um morador me procurou, se questionando negócio de cachorro e tal, né? E eu falei, ok, a partir do momento que eu tenho a informação, eu trabalho em cima dela. Vou notificar, vou monitorar para ver, né? Aí eu ainda falei assim, mas por que você não falou com a pessoa? Justamente. Aí ela falou assim, não, mas eu pago síndica para isso. Eu falei, não, aí, se você tá ali, tá vendo, e você fazer essa observação, não é você reclamar, é você falar, cara, pô, não faz isso não. Pô, a gente mora aqui. Eu acho que o impacto é diferente, porque é o impacto da hora. Daquele exato momento, você entendeu? Então, assim, eu percebo que as pessoas já falou, fica muito no campo do... vira um estraçalhaço, é uma coisa desse tamanho, vira um problemaço, né? No mundo do imaginário. Da pessoa, né? E é outra coisa, elas não entendem que é o coletivo, né?
Por que você não pode falar? Por que você não pode conversar? Por que você não pode observar? É. Né? E outra coisa que é importante desse comentário aqui, nós síndicos, pessoal, você quando é síndico, ser síndico está relacionado a lidar com pessoas. Se você não tem estômago para isso, não entre, porque o nosso cliente é morador. E outra coisa, sempre vai vir o quê? Cobrança, né? Observações, a pessoa não sabe falar, não sabe aquelas coisas todas. Então, se faz parte da nossa profissão. Não tem como você ser síndico e não ter contato com as pessoas. E aí é o diverso tipo. Essa do imaginário, Sim. aquelas que é muito certinha, aquelas que acham só o direito dela, mas não faz a parte dela. Eu mesmo esse dia notifiquei uma pessoa, só pedi para tirar uma moto de um lugar. Começou a virar um... O cara começou a fotografar tudo. Você vira o inimigo, né, da pessoa, Não, né? e ele começou a fotografar tudo. Aí foi engraçado. Ele falou assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu trabalho com sanções administrativas. Mas lembre-se que você tem que fazer a sua parte. Um erro não exclui o Justificou outro, exatamente. né? Então, assim, e outra coisa, a pessoa achou que era algo pessoal. Eu falei, gente, não é pessoal, é porque a sua moto está em um local indevido. Ponto. Não é pessoal. É bom que ele te ajudou na fiscalização, né? Ver outras Não, coisas e foi bom locais- demais mesmo, eu locais- comecei a conversar, né? Fazer esse movimento. Mas você vê, né? Só porque a gente faz algo, a pessoa leva pro lado pessoal. Sim. Então a gente tem que dar muito com isso, né? E boa observação, legal mesmo. Muita coisa de condomínio fica só nos campos do imaginário, né? Estralaço, não sei o quê, vai acabar o mundo. Ontem me acabou a energia no condomínio, Deus que me livre, acabou a energia. Minha internet, não liga a luz, não sei o quê. E sabe o que eu achei interessante? Que eu falei assim: liga pra Neoenergia. Liga pra Neoenergia. Como assim, Tiago? Se faltou energia, se tem energia no prédio e não tem energia na sua unidade, é particular, pô. É Neoenergia, né? Eu não. Primeira coisa, outra coisa, ela que vai dar o diagnóstico. Se é uma situação dela, Pior que não deve ser nem ela, né? paciência, né? Pedindo por esse caminho, né? Talvez não seja nem ela, né? Gente, estamos aqui hoje no nosso bate-papo, programa maravilhoso. Mandar novamente um abraço aos nossos apoiadores. O programa só acontece por causa desse pessoal. Temos aqui o Daniel, da S Condominial. Cadê você, Daniel? Vem do Goiás pra cá, homem. Maravilhoso, esse copo da F1000 aqui. Né? Temos também a Sombrear, temos a BSB Engenharia, temos também a Combate Extintores, amigo aqui, o doutor sempre Cláudio Viana nos assessorando, a doutora Priscila também, né? O doutor Jorge também. E todos os síndicos que nos acompanham. Esse programa só existe por causa de vocês. E a nossa meta é exatamente essa, né? Propagar conhecimento, que a gente possa elevar através do conhecimento com a mudança de comportamento, buscando coisas melhores. E outra coisa importante, eu vou estar repetindo no final, porque isso ficou muito marcado para mim essa semana, né? Gente, só não erra quem não faz. Então, síndico, não tenha vergonha de falar que errou. Eu falei para esse cara, eu errei, corrigi meu erro, porque é um processo de evolução, de crescimento. Então não fica com medo, eu errei, com medo. Não, tranquilo, faz parte, cara. Você tem que entender o motivo dessa motiva. É lógico que existe o dano. Repara o dano e vida que segue, e melhora o processo, tá? Então faz parte. Eu vejo muito condomínio isso. O cara cobra, mas não tem coragem de ser síndico. Não tem coragem de fazer parte do conselho fiscal, mas quer tudo perfeito. Só que acontece, gente, é coletividade. É você fazer parte também. É você orientar, é você ajudar. Você entendeu? É você apoiar aquela gestão. Por quê? Se a gestão tá ruim, é desvalorização do seu patrimônio. Se ela tá boa, é valorização do patrimônio. E outra coisa, vamos parar de levar as coisas pro lado pessoal. É profissional. Independente se eu gosto do A, B ou C ou não. Mas eu tenho que ver uma questão profissional em cima daquilo. Para a gente poder evoluir. Porque quando eu levo pro emocional, eu não vou evoluir em nada. Porque vai ficar uma briga de ego, cara. E quem perde é o próprio condomínio. Todo condomínio perde, porque vai perdendo essa energia de criação e transformação. Então fica esse insight para vocês. Estamos na reta final. Meu amigo doutor Claudiano, fica à vontade de suas condições finais. E ele está com conteúdo maravilhoso na internet, doutor Claudiano. Exatamente. Ô, Tiago, gratidão enorme estar participando aqui. É uma felicidade, né? Falar do que a gente gosta, né? Falar sobre o que a gente respira no dia a dia. É sempre bem proveitoso um programa, sempre aprendendo com novas pessoas participando aqui. No mais, se você quer saber um pouquinho mais sobre condomínio, saber como funciona o nosso trabalho, segue lá, claudioviana.adv no Instagram, tá bom? Me manda lá um direct, qualquer dúvida. Um abraço. Bacana, bacana. Ricardo, gratidão, véio, pelo bate-papo, pelo trabalho que você vem realizando aí. E é isso aí, aqui tem espaço para todo mundo, né? Acho que a ideia aqui não é competir. Eu acho que a gente pode aprender um com os outros. A administradora, quando eu vendia, eu comecei como uma administradora, né, comercial, eu falava, gente, vamos aprender um com o outro, tem mercado para todo mundo. Tem. Porque os ruins vão saindo fora, né, e vai ficando só os bons, né?
E eu acho que isso é mais bacana. É isso Parabéns mesmo. Fica à vontade disso com os finais. Obrigado pelo presente, já faz parte do nosso cenário aqui. Que bom, Gostei que pra bom. caramba do IP, ó. Né? Esse IP é show de bola. Massa demais, muito bacana. É isso Fica aí. à vontade. E, Thiago. mano, mandar um abraço pro pessoal da sua equipe. Ó, Pessoal que bom. maravilhoso lá, as meninas. É sua esposa também, né? Tava todo mundo lá. A sua esposa também é uma pessoa maravilhosa, é uma o pessoal empresa lá. que hoje a gente considera que toda a nossa equipe faz parte de uma família, né? A família Polis. E a gente faz o máximo para criar esse ambiente agradável dentro da nossa empresa e que isso ecoe, né, na vida também dos nossos clientes. Então, hoje temos muitos síndicos que são amigos, considero você já um deles, Vamos aí. né, que vamos caminhar junto aí nessa perspectiva, né, de ajudar as pessoas que estão ali dentro dos edifícios, dos condomínios horizontais, né, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, melhorar os relacionamentos, não ficar só nessa mácula toda de um ambiente de condomínio, né? Hoje a gente tenta fazer uma reunião condominial diferente, sabia? Então, dentro da nossa empresa temos um espaço para a realização das assembleias, dos condomínios. Que legal. Dada a nossa característica, pois não temos nos condomínios que administramos salões né? de festas Sim, estruturados e tudo mais, né? Mas quando a gente tem essa oportunidade de realizar a assembleia num condomínio de forma externa, a gente sempre leva alguma coisa, entendemos que a assembleia é uma oportunidade das pessoas se conhecerem melhor, né? Então, digo aí para os síndicos que estiverem assistindo, né? Peguem essa situação, tua reunião de condomínio não tem que ser um trabalho enfadonho, né? Não tem que ser um fardo prazeroso, para aquela né? tua comunidade, tem que ser prazeroso. Teve o caso, né, que a gente fez uma assembleia em que 2 condôminos quase chegaram a vias de fato. As cadeiras foram arrastadas, sabe? Tinha ali umas 30 pessoas mais ou menos na reunião e nós temos 2 portas de saída, né, que são abertas estrategicamente para um caso de Saída emergencial. de emergência, né? E rapidamente as pessoas Saíram. evadiram ali do local. E 20 dias depois, como foi impossível dar continuidade naquela assembleia, nós realizamos uma nova assembleia, já num horário noturno, né? Na qual a gente fez todo o edital, criou toda a comunicação oficial, mas fez paralelamente um convite para que as pessoas fossem participar de um happy hour. Cara, foi outra Bom, reunião. diferente, né? Foi Outra vibe, reunião. né? Outra Outro reunião. clima. Fala de novo o canal e o Instagram. Canal do YouTube é o Poliscast e no Instagram é @Polis Serviços Condominiais. Tudo junto. E assim, galera, parabenizar todos os criadores de conteúdo para condomínios. Esse projeto que tem praticamente quase 8 anos. Lá atrás era Gato Pingado, né? Tinha gente, tinha lá o Papo Condominial. E hoje tem TV Conde, que é uma referência. Tem um Sim. síndico legal também. Tem o pessoal do Nordeste que faz um trabalho maravilhoso. Tem as meninas em São Paulo. Então, assim, hoje você vê que tem muito conteúdo. Eu fico muito feliz. Porque é uma forma de a gente transformar a realidade através do conhecimento. E igual eu falo, adquirir e praticar. Eu acho que quanto mais tem pessoas dedicando seu tempo para entregar conteúdo e informação, todo mundo ganha. Porque é igual eu falo, se o cara tá lá em Aracaju e entrou dentro do condomínio que é bem gerido, ele quer trazer essa boa gestão para Brasília. Então, vou ganhar. Se aqui em Brasília o cara aqui em Brasília tá visitando, vai pro Rio de Janeiro, pô, quer levar, então todo mundo vai ganhar. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito bacana isso. Quanto mais, melhor. E a gente particularmente, venho reparando que são conteúdos de alta qualidade, que entregam mesmo, diversificado, com vários temas. E esse é muito bacana. Mas fazer uma ressalva aqui. Gente, temos que falar mais de inteligência emocional nos podcasts, nos eventos. Para mim, é a parte mais importante da gestão condominial. Emoções. Se você está bem na mente, você vai saber gerir, conversar, lidar, resolver. Se você não está bem, nada vai fluir na sua vida. Então vamos falar mais de inteligência emocional, porque para mim acho que é a parte mais importante. E eu vejo essa carência, sabe? Eu vejo que fala muito direito, é importante. Fala em engenharia, mas quase se vê um psicólogo na roda, num evento. E isso é importantíssimo. Fica aí, né, o meu ponto de vista sobre essa questão. E muito obrigado, amigão Síndico, por mais um programa. Energias positivas para você. E até a nossa próxima edição. Valeu, um abraço. Fui!